Muito bom dia! É um prazer estar aqui com vocês, casa cheia. A gente quis fazer esse formato de roda justamente porque a gente vai poder muito se conversar hoje. A minha ideia, como especialista, é trazer para vocês um conhecimento técnico, conhecimento humano, para que vocês saiam daqui com uma sensação que às vezes a gente não tem em outras palestras, que a gente não tem em outros lugares, que é assim: puxa, esse encontro valeu a pena, estou saindo daqui com ferramentas. Muitos de vocês já foram em encontros, em divulgações de coisas, você fica aquele lenga-lenga, aquela coisa que realmente não entrega para vocês soluções. Eu acho que uma das coisas mais legais de ser associado aqui da Associação Comercial é que realmente eles têm um compromisso, a gente tem um compromisso muito grande de poder entregar para vocês soluções práticas, para o empresário, para solucionar desafios de vocês. E temos um desafio muito grande, todos nós, dois desafios. Primeiro, que é não surtar no mundo de hoje. Está muito difícil não surtar, por isso que eu estou ganhando tanto dinheiro como psicólogo. Muito complicado. E segundo, a gente conseguir se comunicar melhor num mundo que nos convida a ser cada vez mais violento, cada vez mais frio. Então é muito difícil manter essa humanidade entre nós. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, estou vendo gente que já é da casa, gente que não é ainda. Então quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que não é fácil tirá-los do trabalho, tirá-los da rotina numa plena quinta-feira, quarta-feira, eu perdi já. Hoje é quinta já. Vocês viram como eu não estou batendo bem também. Como é difícil realmente a gente poder separar um tempo. Então eu privilegio muito essa manhã plena de dia útil de vocês passarem aqui comigo e com a ACE. Bom, esse vai ser um encontro nosso que vai ser absolutamente interativo. Então, quem já me conhece, eu sei que eu tenho alunos da faculdade aí, tem gente que já fez meus cursos, estamos por aí, vocês sabem que os meus encontros nunca são aquela coisa: opa, vou ali na CE, vou ficar quietinho na minha, não vou falar nada, você veio para o lugar errado, ok? Eu vou precisar de vocês ficarem aqui comigo. É isso mesmo, agora não tem mais aula, já está aqui, tá bom? Como que esse nosso encontro vai funcionar? Eu tenho várias ferramentas de comunicação que eu quero entregar para vocês. E também quero não só entregar a ferramenta, mas colocar vocês para simular a aplicação dessa ferramenta de comunicação. Ou seja, vocês vão sair daqui com scripts. Vocês vão sair daqui, olha o que eu estou prometendo para vocês. Imagino que vocês devam ter, não sei, clientes que reclamam. Vocês têm clientes que reclamam? Tem pessoas que não gostam das coisas? Sei lá, vem reclamar para vocês. Levanta a mão quem tem algum cliente que em algum momento reclamou do seu serviço, do seu... Beleza, estamos juntos aqui, gente. Eu vou entregar para você um passo a passo de como lidar com o reclamão. Você vai aprender o que você vai falar e o que você não vai falar, para que essa pessoa possa sair da conversa com você, se sentindo ouvida, se sentindo acolhida, mesmo que o problema dela não tenha sido solucionado. Porque o reclamão quer reclamão mesmo, claro que ele quer reclamar de uma coisa que não tem solução. Ele quer uma coisa que não tem o que fazer. Mas como eu posso fazer para acolher essa pessoa de maneira humana? Então eu espero que ao final do nosso encontro de hoje, vocês possam falar: nossa, não vejo a hora de encontrar aquele chato, para eu realmente poder acolhê-lo de uma melhor forma. Então hoje a gente vai transitar entre ferramentas de comunicação, ferramentas de saúde mental, e vou botar vocês para se conversarem muito entre vocês, também aqui comigo. Então, ao final, o que eu já imagino que vai dar tempo da gente fazer? Espero que dê tempo. Eu vou abrir uma roda aqui digamos, de consultoria. Então, vocês vão poder trazer algum desafio, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, ok? Para vocês poderem trocar comigo. Não vai ser um momento de terapia, tá? Não, porque a minha empresa foi fundada em 1900. Não é esse momento. Tá? Porque dá vontade. E também não é um momento de networking, sabe? Tá aproveitando, gente, queria falar que eu sou aqui e meu trabalho. Não é isso, ok? Se quiser, seja patrocinador, tá bom? Daí você tem esse momento de vender o peixe da sua empresa. Aqui é solução prática, é consultoria de: Pedro, eu tô com pepino, eu acho que eu tenho muitos funcionários que têm tais desafios. Ou eu percebo que no meu time, o meu líder é assim, assim, assado. Então, como que você me diria que a gente pode solucionar? E a gente vai conversar juntos disso, ok? Beleza. Bom, gente, muito brevemente aqui para vocês. Meu nome é Pedro, para quem não me conhece ainda, eu sou psicólogo clínico, formado pela Federal de São Paulo. Eu tenho esse Instagram, que é o @psicopedroluz. Depois eu vou sugerir que vocês me sigam lá. Eu estou direto fiz recentemente aí um curso de formação de comunicação para líderes, comunicação não violenta, todo esse aspecto de comunicação em saúde mental é onde eu transito. E estou aí nesse Instagram, fazendo várias coisas da minha vida. Então, eu sou o diretor de 2 escolas de idiomas, a Escola FISC aqui de Caçapava e a Unidade FISC de Taubaté. Já ouviram falar de Escola FISC? FISC inglês e espanhol? Show. Aqui em Caçapava, a Escola FISC de Caçapava completa neste ano 50 anos de existência na cidade. É realmente um marco muito histórico para a gente. Eu cresci lá praticamente, e também a Escola de Taubaté, que está completando 30 anos.
Tenho 2 clínicas de psicologia, né, a Kairos, a Humanitas, faço parte do Instituto Somos Todos Humanos, e estou aqui com alguns colegas da Faculdade Santo Antônio, sou professor lá, né, trabalho junto com o professor Raimundo, e de fato eu gosto muito de trabalhar porque realmente a Santo Antônio, né, funda na cidade um marco educativo, né, todo mundo sempre quis ter uma faculdade de fato de respeito, de fato de renome aqui. Posso dizer, né, eu sempre digo isso, né, professor, que eu tenho orgulho de ter trazido o curso de psicologia para cá, ter defendido a abertura desse curso de psico perante o MEC, então fui coordenador por um tempo, e agora estou como professor dando aula das mais diversas disciplinas, enfim, muito dentro desse universo da psicologia organizacional, empresarial e humana, né? E bom, pessoal, de todas as coisas que eu faço, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso que a gente está fazendo agora. É a gente poder sentar e falar de problema. Falar de coisa que é ruim. Fala, ih, meu Deus, como que eu soluciono esse pepino? Especialmente no que se refere à comunicação. Então, meu objetivo aqui hoje é entregar para vocês soluções comunicativas que de fato vão ajudá-los. Quer seja vocês vendedores, quer seja vocês líderes, gestores, ou então estagiário, qualquer cargo que você ocupar aqui, eu espero poder entregar boas soluções. E para isso eu quero dizer que ao final do nosso encontro, eu vou entregar alguns presentes para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante desses presentes que eu vou dar, então fiquem até o final. Para esse nosso encontro acontecer, eu vou até sentar para falar isso, eu gosto de dizer que os meus encontros, eles são encontros de ameaça zero, um ambiente de ameaça zero. O que é isso? Quando a gente vai para uma palestra que a gente não conhece as pessoas, e vocês já estão vendo que eu vou pedir para vocês conversarem já, dá muita vontade da gente ficar armado, de ficar protegido. Assim, eu preciso mostrar que eu sou uma boa pessoa, eu preciso mostrar que eu mando bem. E não é essa a proposta que eu estou fazendo aqui. Vocês não estariam aqui se vocês não tivessem uma dor que vocês estão buscando solucionar nesse nosso encontro de hoje. Então eu vou pedir para a gente se desarmar um pouco, especialmente às vezes, eu não sei, né, não conheço vocês, às vezes quem veio com um colega, quem veio com uma outra pessoa, com o chefe, às vezes já teve gente que o chefe trazia 10 funcionários e o chefe. Os funcionários ficavam tudo assim, tipo, será que eu posso falar mal do meu chefe? Pode, o chefe aguenta. Então, a ideia é a gente realmente poder falar dos problemas que a gente tem hoje. E aí eu queria fazer alguns combinados com vocês. Primeiro combinado, que vocês estejam presentes. Então, assim, eu já tô pegando a quarta-feira de vocês. Vocês já estão aqui. Quinta-feira, para vocês verem como eu não tô bem, né? Exatamente. Aí eu já estou pegando, vocês já estão maturando esse encontro desde quarta-feira. A pior coisa que você pode fazer é estar aqui, mas assim, legal isso que ele está falando, mas que horas que acaba esse negócio, porque eu tenho coisa para fazer. Quer dizer, você está aqui, mas já está desejando estar no almoço. Daí, na hora que você está no almoço, você engole a comida porque você tem que voltar para trabalhar. Na hora que você está trabalhando, que horas tem que buscar meu filho? Então, ou seja, você chega em casa, consegue dormir? Não, já fica pensando no dia seguinte. Se passa anos assim, nunca estando onde você está. Está sempre pela metade, sempre já desejando estar no próximo espaço, porque você tem muita coisa para fazer. Você passa anos assim e chega no meu consultório com ansiedade. Que surpresa, né? Que você vai chegar com ansiedade no meu consultório. Então, já que vocês estão aqui, que vocês estejam 100% presentes, conectados mentalmente, né, e de fato abertos para poder conversar. A segunda coisa que eu falo é participação. Ou seja, esse encontro só vai funcionar se vocês trouxerem coisas. Mas, de novo, eu não coloquei no slide de hoje, mas eu coloco participação, entre parênteses assim, ir direto ao ponto. Então, pessoal, o tempo de todo mundo é precioso. E a gente sabe que dá vontade, assim, meu momento de falar. Então, Pedro, eu queria contar que na minha empresa, que foi fundada, não é o momento, tá bom? E daí eu vou brincar com vocês. Se eu começar a fazer assim, ó, tipo, desce da montanha-russa, é tipo assim, irmão, vamos direto ao ponto, tá bom? Isso não vai acontecer, isso nunca acontece, mas é importante fazer esse combinado. Podemos fazer o combinado de sermos menos prolixos e mais diretos? Sim. Pedro, não sei não ser prolixo. Faça meu curso de oratória, que daí eu vou ajudar vocês, tá bom? Eu acho que o mais difícil aqui para mim é essa última coisa, que é a abertura. O que é a abertura? Eu estou fazendo um trabalho muito difícil, que é opinar sobre a forma como vocês se comunicam. Então é muito fácil a gente cair num lugar de assim, quem que é esse moleque? Quem que é esse cara que está vindo me falar como que eu devo me comunicar? Eu tenho minha empresa há tanto tempo, eu já sei fazer tanta coisa, por que eu deveria estar disposto a tentar fazer uma comunicação diferente? Bom, o que eu posso dizer é que eu tenho aí essa caminhada como especialista em comunicação e quero te dar ferramentas. Pega o que você achar que serve para você. Se você falar, puxa, esse negócio que o Pedro falou, acho que não tem nada a ver para minha empresa, para você, joga fora. Mas se você sair daqui com uma boa ideia de comunicação, do que é presença na comunicação, o que é uma comunicação humanizada, eu já vou ficar feliz. E ao final do meu encontro, eu vou querer ouvir vocês e assim, o que vocês levam daqui? De tudo que foi falado, eu vou falar de bastante coisa. Como vocês estão vendo, eu naturalmente falo na velocidade 2.0 do WhatsApp, né? Então a gente vai trabalhar bastante coisa hoje, porque eu quero fazer o tempo de vocês render.
Tudo bem, se vocês quiserem, eu posso tomar maracujina e falar mais devagar, mas a gente pode seguir assim? Show, pessoal, beleza. Até porque eu não ia conseguir mesmo falar mais devagar nem se eu quisesse. Bom, pessoal, eu já vou botar vocês para se conversarem. Como que vai funcionar esse negócio? Neste momento, vocês vão poder se conversar. Não precisa fazer nada agora, só vão me ouvir. Vocês vão se conversar em duplas ou em trios, ok? Pode ser com a pessoa que veio com você. Se você veio sozinho, faça aquela coisa bem de... sabe assim? Oi, tudo bem? De escolinha, tipo, você quer ser meu amigo? Tipo assim, oi, tudo bem? Né? Beleza. E daí, se você já tá numa dupla e tá vendo uma pessoa solitária no deserto, chama amigo, você tá sozinho, vem cá. Vamos conversar, novamente. Vocês vão se conversar sobre o quê? Sobre as perguntas que eu colocar ali na lousa, tá? Mas não é para conversar sobre as perguntas da lousa. Não é para entrar naquele grande networking. E você, o que você faz? E daí começa a falar da sua empresa, daí você fala da sua empresa. Quando viu, terminou o tempo, você nem falou das perguntas. Então, se apresenta brevemente. Tudo bem, eu tenho uma empresa tal. Bora para questão de comunicação. Ok? Depois a gente vai ter outros momentos de interação entre vocês, mas daí eu vou misturar vocês. Ok? Eu vou fazer uma maluquice aqui de mistura. Vamos nessa. 3 questões. Primeira, olhos na tela. Vocês estão conseguindo ler, né? Imagino. Quais os desafios de comunicação que você identifica no seu trabalho, de maneira geral? Então, na sua empresa, ou no seu cargo, enfim, você vê que tem quais problemas de comunicação. É com o cliente? É de líder liderado? É muita grosseria? Ou é muito frufru e não é direto o suficiente? Qual que é o problema que você acha que vocês estão enfrentando, que talvez seja o problema que tenha te trazido até aqui nesse encontro de hoje? Segundo, quais são as suas competências comunicativas? O que você acha que você manda bem? Okay? Pode falar, eu acho que eu sou direto quando tem que ser. Eu acho que eu sou, enfim, né, o que você manda bem. Mas, de novo, não precisa focar muito nisso, porque a gente está querendo focar nos desafios hoje, tá? Então, não precisa... Joga o confete, passa embaixo e já vai para a próxima, tá? E a terceira, claro que é a mais importante para mim. Quais são os seus desafios comunicativos individuais? Já parou para pensar nisso? A gente se comunica, mas não quer dizer que a gente se comunica bem só porque a gente é alfabetizado. A gente não quer dizer que escuta bem só porque a gente não tem nenhum problema no tímpano. Né? Escutar bem e falar bem é uma habilidade técnica. Então, como está a sua habilidade técnica? Em termos de assertividade, mas também de gentileza na fala e de objetividade, lidar com improviso ou lidar com uma fala estruturada. Então, onde é que está o desafio? Eu fico muito nervoso, por exemplo, fazer isso que o pessoal da patrocinador fez. Subir aqui na frente me dá muito nervoso falar. Isso me dá nervoso, isso é um grande desafio. Para mim, o meu desafio comunicativo é gravar vídeo. A minha empresa fica falando para eu gravar vídeo, não quero, tenho vergonha. O meu desafio é que quando eu vi, eu fui grosso demais. Sacou? Beleza. Pode ser? Como que a gente vai fazer isso? Claro, né, pessoal? A gente vai fazer isso absolutamente todos de pé. Podem levantar. Ninguém vai morrer, ninguém vai se machucar. Isso! Procura uma dupla, procura um trio. Eu só não quero quarteto, quarteto só o fantástico. Tá bom? Então, por favor, encontrem aí alguém. Se conversem. Podem começar, deixa eu só dar um oi aqui. 2017, agora sim, nos diz que a ansiedade é o quadro de desafio de adoecimento de saúde mental mais prevalente no mundo. Então, a ansiedade é um quadro absolutamente grave em todos os países. Não só isso, como o Brasil é o número 1 em diagnósticos de ansiedade. Nós estamos no primeiro lugar nesses diagnósticos de saúde mental. Nós somos considerados, dentro da psicologia, o país mais ansioso do mundo. E estamos em 5º lugar no ranking de depressão, de quadros de depressão. Quando a gente pensa em desafios de saúde mental, e eu sempre gosto de começar falando de saúde mental, porque não tem como você ter uma boa comunicação se você estiver louco, se você estiver pirado, biruleibe, você não tem como ter uma boa comunicação. Então a gente tem que tratar aqui dentro para conseguir sair lá fora uma boa comunicação ali, né? Ou então você pode performar, pode colocar uma máscara, também dá, mas a gente não sustenta isso por muito tempo. A gente tem os 3 grandes desafios: burnout, ansiedade, depressão. Quem é líder já deve ter caído na sua mesa algum momento, algum atestado de afastamento, alguma coisa de funcionário com crise de ansiedade, funcionário com crise de pânico, funcionário depressivo. E é um problema que, pelo que eu estou vendo pela geração de vocês, não era um problema que a gente se preocupava muito há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não aparecia isso. E é muito fácil a gente cair num lugar um pouco...
essa geração tá de mimimi, essa geração não aguenta mais nada. E não é bem isso, é que de fato o mundo está muito mais caótico, de fato está mais difícil para essa nova geração ter uma perspectiva de futuro, ter uma perspectiva de dar conta da frustração que o trabalho envolve, né, que tem no trabalho. Quando a gente pensa em desafios de saúde mental, a gente está falando fundamentalmente da nossa capacidade de lidar com o estresse. Então essa é a primeira coisa. Nós geralmente vamos ser reativos no trabalho, a gente vai perder a paciência. Por quê? Eu sempre gosto de dar esse exemplo físico aqui, que é o seguinte. E eu tinha falado, né, que eu ia deixar esse flip chart embaixo, né, Nila, mas eu quis deixar em cima, eu não me aguento. Ah, vocês estão comigo? Então tá bom. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é um funil, certo? Isso aqui é saúde mental zerinho para vocês. Isso aqui, nosso corpo é um funil de processamento da vida. Então a gente vai colocando nesse funil vários estímulos. A conta que você tem para pagar, a outra conta que você tem para pagar, a outra conta que você tem para pagar, e daí a conversa difícil com o funcionário, e daí aquele dia estressante. E você vai botando coisa, e o seu corpinho vai tentando processar aquela coisa, né? E no fim vai sair algo que é o seu comportamento, o que você vai fazer diante daqueles estímulos. O mundo de hoje, o trabalho de hoje em dia, vocês acham que tem muito estímulo ou pouco estímulo? Muito estímulo. Às vezes é mais estímulo do que a gente dá conta de processar. Como assim, Pedro, de processar? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando você chega em casa, depois de um dia difícil, e a esposa pergunta, e aí, amor, como você está? E você fala, pelo amor de Deus, não fala comigo. Daí você fala, deixa eu sentar. E você não quer fazer nada, você quer olhar para a parede. Né? Daí a pergunta, o que está acontecendo? Você fala, estou processando o meu dia. Estou lidando com isso. Outro termo que a gente usa muito. Estou digerindo essa coisa, né? Estou digerindo. Tive um dia muito difícil. Aquela conversa não me desceu, está entalado. Está entalado no meu sistema de processamento. Né? Eu não digeri aquela coisa. Né? Nossa, quando eu vi, eu briguei com ele, eu vomitei um monte de coisa para ele. Então, a gente tem essa capacidade de processar a vida. O desafio é que, de fato, a saúde mental de hoje em dia está fazendo com que a gente tenha mais estímulos, e estímulos voluntários, da gente ficar horas no celular, da gente ficar vendo o WhatsApp de trabalho 3 da manhã, né? E a gente vai dormir, claro, não consegue dormir, e daí o nosso sistema vai ficando sobrecarregado, vai ficando estressado. É o que eu chamo de estresse crônico. Então, todos vocês que são gestores, todo mundo que trabalha, está em muito risco de ter burnout hoje em dia. Talvez alguém aqui já tenha tido burnout, sem ter sabido, inclusive. Né? Que é, eu trabalho tanto, o que acontece? Meu sistema para. E daí eu não consigo mais trabalhar, não consigo levantar da cama. Né? Então, esse é um quadro que eu não quero que aconteça com vocês. E para a gente poder lidar bem com o estresse, a gente tem um grande antídoto. Existe uma grande, não posso dizer que é uma bala de prata, não posso dizer que uma coisa resolve tudo, mas tem uma grande coisa, que de fato é a comunicação. Então eu digo que a comunicação é o antídoto do estresse. Por exemplo, uma das coisas que a gente geralmente faz quando a gente está muito estressado, e nesse sentido, palmas para as mulheres que historicamente têm esse quadro, que é vocês falam, eu não estou bem, as coisas não estão legais. Né? E historicamente para os homens é mais difícil, o homem teve um dia do cão, aconteceu um monte de coisa, amor, tudo bem? Tudo. O dia foi assim, a pessoa está assim, com a veia pulsando na testa. Tudo bem, tranquilo. Né? E daí passa anos assim, guardando, chega no meu consultório depressivo, com 50, 60 anos de idade. Né? Então não quero que isso aconteça com vocês. Então a comunicação é o grande eixo que vai nos organizar. Tanto que você chama os amigos para conversar, olha que curioso, para desabafar. Ou seja, tem um conteúdo seu que está difícil, está guardado, está abafado, e você desabafa essa coisa, você deixa essa coisa respirar. Então, primeira dica para vocês, a gente não pode ficar guardando, não pode ficar guardando. Quando eu falo então de se comunicar, a primeira coisa é falar dos problemas. Falar dos problemas é diferente de reclamar. Reclamar, a gente é PhD em reclamar. Qual que é a diferença? Reclamar é assim, o outro tinha que ter feito tal coisa. Pô, mas o outro, daí tem a ver com a fofoca, tem a ver com tudo. O outro, se o outro fizesse diferente, eu faria diferente. Não é isso. Lidar com o problema é, o outro é chato. Qual é a minha dificuldade nisso? Colega, eu estou com dificuldade com esse cliente, a gente sabe que esse cliente não é fácil. Eu não estou sabendo lidar com ele. É assumir um pouco de responsabilidade. Peraí, né, eu sou um adulto, eu não posso ficar assim, não, ele foi mal comigo. Né? Peraí, cara, você tem mais, você já tem formação, você trabalha há tanto tempo.
mas eu sei que é difícil para a gente, porque envolve a gente olhar para um lugar muito difícil, especialmente no trabalho, que é olhar para os nossos erros, olhar para as nossas falhas, olhar para aquilo que é difícil da gente admitir, que é, eu não sei mandar bem na minha comunicação. Pô, é difícil falar isso, eu sou gestor, eu sou tal pessoa top, como assim eu admito? Cara, e os melhores gestores, os mais tops da vida, não tem problema nenhum de falar, eu falhei, eu errei, me desculpa. Então, hoje a gente está, ainda bem, lidando, né, vivendo uma transição de liderança que está saindo desse lugar autoritário. Que bom que a gente não é mais essa figura que precisa saber de tudo o tempo todo, né? Então, admitir erros é uma coisa fundamental. Ainda que não seja para os outros, pode ser só para você. Tipo, errei, me passei. Né? Foi mal. E, cara, ser capaz de pedir desculpa. Desculpa, olha, perdão, para o cliente, sei lá, para um colega, olha, acho que eu mandei mal com você, foi mal. Cara, o cliente vai ficar assim, tipo, chocado que você fez isso, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Genuinamente pedir desculpa, mesmo. Né? E aí, a gente precisa falar, então, de desafios de comunicação nas empresas. Okay? Comunicação nas empresas, o que eu chamo de comunicação interna, é o maior desafio das empresas hoje. Não é nem o uso da inteligência artificial, não é a automação a partir do algoritmo. O desafio é a gente se comunicar bem, com clareza. E a partir daí, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo curtinho aí de 2 minutinhos e pouco, que vai contar uma historinha que eu acho que vocês vão conseguir se identificar. Depois que o vídeo passar, vocês vão aí sentados mesmos, conversar sobre o que vocês acabaram de assistir. E se tem alguma relação com a sua empresa. Eu acredito que vai ter. E aí eu espero que vocês possam ter boas reflexões a partir do que esse vídeo vai colocar. Adriano, eu vou pedir para a gente ver se o som está funcionando. Se por algum motivo o vídeo não funcionar, eu conto para vocês que história é essa, tá bom? Espero que role. Vamos lá. Se você puder apagar a luz para mim, por gentileza. O diretor-presidente... Beleza. Pode aumentar mais, Adriano. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Ok. Acho que a gente consegue transportar isso para as nossas empresas, para os nossos times, né? Olhem para o lado, conversem com o seu colega, vocês têm um minutinho para se conversar. E aí, isso acontece na sua empresa? Essas falhas de comunicação, como que é isso?
olha para o lado, busca alguém, pode conversar. Bom, vamos nessa. Agora, pessoal, eu quero dizer que a gente vai entrar na primeira marcha, tá bom? A gente vai realmente começar a entregar ferramentas para vocês de maneira um pouco mais prática, tá? Bom, para a gente poder começar a se conversar, eu preciso, então, tratar desse tema, que é, quando a gente vai falar de coisas no trabalho, qual que é geralmente a natureza das coisas que a gente conversa? A gente fala sobre o quê no trabalho? Tem uma coisa geralmente específica que a gente fala. Vocês acham que é o quê? Todo trabalho é o quê? Falar sobre o quê? De um processo, produtividade. Então, a gente chega, eu estou com vocês, mas a gente chega e fala assim, colega, então eu vim aqui te falar que o processo deu super certo. É disso que a gente fala? A gente fala sobre o quê? Sobre problema. Trabalhar, a palavra trabalho, vem da ferramenta de tortura da Idade Média, tripalium, quando a pessoa ficava presa em 3 paus. Então, tripalium, olha só que é uma método de tortura, olha que bacana. Né? Vocês não sabem disso, né? Aulinha de filosofia para vocês. Então, o que acontece? O trabalho é o lugar onde a gente vai falar de pepino. E a gente um pouco se surpreende quando a gente chega no trabalho e tem problema. Fala, nossa, tem um problema, que absurdo. Eu falei, irmão, esse é o seu trabalho. Tipo assim, é resolver problema. Porque se fosse só coisa boa, chamava spa. Né? Tipo assim, então realmente é um desafio. Então, a gente geralmente vai se falar de problemas. E aí eu queria mostrar para vocês, todos de olho na tela, uma linha do tempo de uma falha de comunicação. Então, pensa aqui, igual o cometa Halley, né? Então, tivemos ali o início da história, e aí vai passando de pessoa em pessoa, e até que chega numa grande falha de comunicação. Ao longo de uma falha de comunicação interna, que pode começar com você sem você perceber, pode ser que a falha interna tenha vindo lá da diretoria, vocês nem sabem, né? Já está chegando torto. Pode acontecer de ter efeitos colaterais. Então, essa falha de comunicação vai fazer com que eu me expresse de maneira ineficiente, que eu me expresse de maneira grosseira. E aí, sem perceber, eu fico estressado. Aí eu fiquei estressado, já falei com o outro já ficou afobado. E ficar afobado é o que mais tem, né, na empresa. Fiquei afobado, mas daí, claro, eu fiquei com dúvida. Será que eu estou fazendo certo? E daí, né, a gente vai criando todas as emoções. Claro que eu vou ficar com raiva do meu chefe, vou ficar com raiva de quem me apressou, ou do cliente. E claro que isso vai dar 2 grandes problemas. Primeiro, resultados ruins, então a entrega não vai ser boa, ou então as relações sociais vão ficar fragilizadas. Então, de duas uma. O problema de comunicação não é só que você está vindo aqui, é preciso me comunicar melhor. Cara, se comunicar melhor dentro de uma empresa, vai fazer com que a sua empresa ganhe mais dinheiro, que você ganhe mais dinheiro e que o seu cliente saia mais fidelizado. Né? E se você tiver uma má comunicação, todo mundo já teve uma má experiência de atendimento, cuja loja você não voltou mais. Ah, pode ter certeza. E o pior, às vezes você estava errado, né? Você como cliente. Mas ele não me tratou bem. Então eu não vou voltar. Né? Ou funcionários, ou ele pega ranço, aquela coisa toda. Esses são os desafios, né? Resultados ruins, né? Performance ruim do time e fragilização das relações. E aí cada um de nós tem um desafio de comunicação. Mas esse desafio individual também é o desafio de todas as empresas. Ó, peguei aqui algumas notícias, né? Comunicação interna assume o topo dos maiores desafios das empresas. Comunicação interna é desafio. Comunicação é a competência mais desejada nas empresas. Falta de comunicação é o maior desafio. Então vocês não estão loucos de estarem aqui. Vocês estão conectados numa coisa global, que realmente é muito difícil. Ainda mais porque nos comunicamos o tempo todo com o WhatsApp. O tempo todo. Ou por e-mail, enfim. O volume de comunicação que a gente tem é enorme. Quanto maior o volume, o que a gente acaba sacrificando? A personalização. A gente acaba respondendo no automático. Beleza. E aí, quais são os nossos desafios? Aqui já vou dar dica para vocês. Eu quero que vocês se identifiquem. Vamos fazer uma autoanálise aqui de cada um. Primeiro desafio. Você saber lidar com estilos comunicativos diferentes do seu. Geralmente a gente tem alguns estilos comunicativos, eu posso dar um pouco de nome disso mais para frente. Mas a grosso modo, temos estilos comunicativos mais extrovertidos e mais introvertidos. E temos estilos comunicativos mais dominantes e mais passivos. A grosso modo, né? Tem um autor que ele fala de 2 estilos de comunicação, que é o jazz ou a orquestra. Então o que é a orquestra? Pessoa que se comunica tudo assertivamente, certinho, não tem uma nota fora do negócio. Outra pessoa é o jazz, a pessoa que improvisa, a pessoa que faz meio no flow. Então cada um de nós tem esse estilo. A grosso modo, se a gente for pensar nessas 2 configurações,
Introvertido ou extrovertido? Eu não estou falando do que você sente, eu estou falando da sua comunicação. Extrovertido, falar muito, enfiar o pé pelas mãos, florear demais, ter dificuldade de ser assertivo. Introvertido, falar pouco. Não posso nem falar que é falar bonito, porque a gente só fala pouco mesmo. Às vezes, né? Falar pouco é bonito, né? A gente só falou pouco e tinha que ter falado mais. Então, às vezes, eu perco a oportunidade de me expor, perco a oportunidade de falar mais e a pessoa sai com dúvida também. Porque não estou falando que uma é melhor que a outra. Você pode falar muito e a pessoa sair com dúvida porque você falou demais. E você pode falar pouco e a pessoa sair com dúvida porque você falou muito pouco. Né? Então, vamos pensar aqui. Levanta a mão para mim. Quem se identifica com essa breve descrição com uma comunicação mais introvertida? Levanta a mão. Eu comecei com vocês para dar mais vergonha. Ok. Os extrovertidos. Você já faz assim, né? A amiga já fez, chegou o meu momento, né? Tipo assim, é isso, estou aqui, super... Beleza. O nosso desafio é, a gente ama, a gente se atrai igual um imã para pessoas que são parecidas com a gente. São muito parecidas. Então, eu gosto de falar, outra gosta de falar. Já viram conversa de corredor? Para as duas pessoas sincronizam e viram uma rádio mix FM, né? Ou então, dois introvertidos. Já viram dois introvertidos conversando? Assim, tudo bem, tudo. E daí, como foi dele? Nossa, foi a melhor conversa que eu já tive. Sabe aquela coisa assim? O pouquinho já foi suficiente para ele. Quando aparece um cliente, alguém falou aqui, o cliente que não fala nada, o cliente que não entrega, porque você está querendo que ele fale muito, às vezes o pouco que ele está falando já é muito para ele. Ou então você é mais quieto e um cliente vem e fala muito, você fica, ai, que cliente chato, está falando demais. Porque é difícil para você lidar com esse estilo comunicativo. Né? E aí eu já vou dar uma primeira dica para vocês. Vocês levantaram a mão se você é mais introvertido ou se você é mais extrovertido. Primeira orientação óbvia que eu tenho que dar para vocês. Vocês têm que trabalhar no seu oposto. Então, se você é muito extrovertido, você tem que... Eu brinco na aula, com licença, vou fazer uma piada, tá? Que é você... Se você fala muito, tem um salgadinho que você compra na padaria, chama cala-boquitos. Come um cala-boquitos. Tipo assim, preciso segurar a emoção aqui, preciso falar menos. Falar menos. Né? Ou então, se eu sou muito introvertido, se eu falo muito pouco, eu vou ter que me forçar um pouco a falar mais do que eu deveria. Mas, Pedro, eu vou ficar cansado. Você vai ficar cansado. Introvertidos que são expostos à situação justamente de disposição, chega exausto, porque quer ficar quieto. Né? Mas vai ficar inquieto em casa. Agora, no trabalho, às vezes tem que performar. Então, eu tenho uma colega, que é a Natália, ela trabalha na FISC comigo. A Natália é maravilhosa. E ela me ensinou, de fato, a diferença entre introversão e timidez. Então, a Natália, por exemplo, ela, se puder, ela prefere não fazer uma apresentação. Mas se ela tiver que fazer, ela faz. Ela não é tímida. Mas ela é introvertida, ela prefere não estar naquele lugar, ela prefere estar no backstage, pensando no evento atrás. Então, de novo, introvertido é muito fácil de cair no lugar de eu sou pior do que o extrovertido, porque eu apareço menos. Não. Então, o introvertido tem grandes funções no mundo do trabalho. Inclusive, muita gente sabe que o introvertido, às vezes, carrega a empresa nas costas. Né? E quem ganha o holofote, quem ganha a promoção, às vezes é o que falou, que vendeu mais o peixe. E, infelizmente, é isso. O mundo do trabalho é um mundo de marketing pessoal. É um mundo de eu preciso dizer que o meu trabalho foi feito, porque se eu não disser, ele não foi visto, fundamentalmente. Esse é o primeiro desafio de vocês, trabalhar no seu oposto. Okay? Segundo, entender que falhas de comunicação são oportunidades de crescimento. Mesmo. Então, eu vejo muita gente nas empresas que eu dou consultoria querendo fazer uma caça às bruxas. Quem é o culpado dessa história? É o cliente? É você, fulano? Você que não se comunicou bem? Frequentemente, essa pessoa que está fazendo a caça às bruxas, geralmente ela é a culpada de criar esse mal-estar todo. Né? Então, a gente sabe que uma falha de comunicação acontece. Então, não tem muito um culpado, porque eu acho, eu quero acreditar, e nos meus anos de consultor, eu vejo isso, que ninguém acorda um funcionário com assim, hoje eu vou estragar essa empresa. A gente fala, tem sim, tem, mas beleza. Mas, a grosso modo, geralmente, essas laranjas vão aparecer com maior ou menor tempo. Mas, se eu tivesse que fazer um palpite minimamente de maioria, 51% das pessoas geralmente tentam fazer um bom trabalho. E se elas falham é porque elas não conseguem fazer melhor. Senão elas fariam. Então, acho que partir de um pressuposto de que todo mundo aqui está tentando fazer o seu melhor é muito mais interessante do que ficar num grande jogos vorazes de descobrir quem que errou. Quem que fez esse negócio aqui? Sabe, assim? Daí você vai criar uma cultura de medo, daí as pessoas vão começar a esconder o problema debaixo do tapete para você, que você vão ter medo de falar para você que você vai dar um esporro. Daí não avança o negócio. Daí estoura uma coisa lá na frente que... Por que eles não me avisaram? O funcionário não vai te contar, mas vai falar, porque eu tinha medo de você. Porque eu tinha medo da forma como você ia reagir. Né?
Então, o que que é saber que erros são oportunidades de crescimento? É entender, opa, teve uma falha de comunicação, o cliente não fechou. Ou o processo não foi feito da maneira correta. O que que falhou aqui? Time, vem cá. Gente, teve algum problema, não sei. Será que eu errei? Você, chefe. Teve alguma coisa que a gente pode fazer de diferente para que isso não aconteça de novo? É isso, cara. Pode ter certeza que uma conversa dessa, várias conversas dessas, são muito mais interessantes do que mandar uma advertência para aquele funcionário que errou. Porque, cara, ele errou porque faz parte de uma cultura também. E também, mesmo nos melhores times, as pessoas erram. Nos melhores times, o erro faz parte do trabalho. Né? Claro que eu não estou falando aqui da gente autorizar que o erro aconteça de um lugar de negligência, assim, de displicência. Tipo, então o Pedro está me falando, tanto faz, agora posso errar de qualquer jeito. Não é isso, claro que a gente vai tentar não errar. Mas quando o erro acontecer, que a gente possa tratá-lo com mais naturalidade. É difícil isso pra gente, porque a gente vem de uma história traumática da escola, que nos ensina que o erro tira ponto, que o erro é errado, que o erro não pode. E a gente sempre tentou acertar e não errar. No máximo esconder o erro, ou então colar para os pais não verem que você não sabe a matéria, aquela coisa toda. E a gente chega no trabalho que está nos exigindo o oposto. Está exigindo uma habilidade fundamental contemporânea, que é a vulnerabilidade. Mandei mal, gente, desculpa. Errei. Me dê um feedback. Eles não vão dar, às vezes, ao vivo. Passa uma pesquisa anônima de clima. Então, outra coisa que precisa acontecer na empresa de vocês. De tempos em tempos, pelo menos uma vez por semestre, tem que ter pesquisa de clima. Pesquisa anônima no Google Forms. Como se avalia o clima da empresa. Clima de vibe. Daí tem pesquisa disso, você pode achar na internet. E espaço para avaliar a direção. Espaço para avaliar a gestão. 0 a 10 com um comentário dissertativo. Então, assim, realmente, você se abrir para... Você não dá tanto feedback? Você não fala tanto para os outros como eles têm que ser? E aí, você está aberto a ouvir seus funcionários de como você tem que ser? E daí o negócio aperta, né? E às vezes você vai ouvir coisas duras, mas que são importantes para você. Tá? Vocês estão comigo? Beleza. Terceiro, entender que não há lugar sem desafios de comunicação. Todo lugar tem. Porque é muito fácil a gente ficar no lugar. Eu vou sair dessa empresa. Porque na outra empresa não tem desafio. Toda empresa tem desafio de comunicação. Né? O que varia são graus de erro. Né? E o último é desenvolver uma postura orientada para a solução. Então é ter um pensamento, o que eu posso fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Mais do que querer achar o culpado. Bom, vamos lá, eu quero falar brevemente de atendimento ao cliente, para daí sim a gente entrar nas nossas ferramentas. Eu trabalho em muitas áreas, né? Então eu sou professor universitário, eu sou diretor pedagógico, trabalho como consultor de saúde mental nas empresas e tenho esse curso de oratória, esse curso de comunicação. Né? Então eu trabalho em várias áreas. E em todas as áreas eu estou envolvido no aspecto de atendimento a pessoas. Geralmente atendimento a clientes ou a alunos, enfim. E aí a gente está passando por um processo de transformação nas empresas, que não basta mais, vocês já estão vivendo isso, você entregar um bom serviço. O bom serviço, o bom produto é o zerinho, irmão. Se você não entregar isso, você já nem está mais, porque o cara do Mercado Livre ganha de você, que entrega no outro dia ainda. Né? Ou o serviço da esquina que fez uma coisa a mais, a pessoa vai. Então, entregar um bom serviço é zero. O que nos diferencia, tanto para o cliente, quanto para o funcionário, e cada vez mais os funcionários de geração Z estão atentos a isso, é a experiência emocional que eu estou vivendo aqui. É uma experiência agradável ou desagradável? Conversar com esse meu líder é agradável ou é desagradável? E as pessoas estão cada vez menos dispostas a tolerar qualquer coisa desagradável. Isso é um problema, mas também é uma coisa tipo assim, eu não vou ser maltratado aqui. Não vou tolerar isso. O cliente não tolera e os funcionários cada vez menos. Então a gente tem esse desafio. Então o tema que está se apresentando para o futuro das empresas é o que vocês já devem ter visto, devem ter feito treinamento já sobre a bendita humanização. Eu, como psicólogo, me dá nervoso, porque assim, a gente está tendo que falar de uma coisa que é tão óbvia, que assim, nós somos homo sapiens, cara, obviamente que somos humanos, mas não é óbvio. Porque a gente vem de uma história do trabalho que nos trata como máquina, que nos trata como uma coisa, cala a boca e faz. E agora a gente está se abrindo para levar em consideração as nossas emoções, como que a gente lida com as minhas emoções com a do outro. É o que vocês colocaram aqui, né? E aí a gente vai entender então que a gente pode ter dois tipos de atendimento. Atendimento centrado no processo e atendimento centrado na pessoa. O que é o atendimento centrado no processo? Todo mundo já teve uma experiência que você foi reclamar para algum vendedor, você foi devolver uma peça, você foi pedir uma ajuda na escola do seu filho, qualquer coisa, e a pessoa fala assim, desculpa, não tenho o que fazer, é o sistema. Já tiveram isso? É o sistema, não tem nada que eu possa fazer, é o sistema, não consigo, né? Tipo assim,
uma coisa, o seu pedido, a pessoa está falando, seu pedido não vale nada para mim, seu pedido não significa nada, porque o sistema é superior ao seu pedido, né? Mas é isso fundamentalmente, né? Quando eu escuto uma frase como essa, eu entendo que esse funcionário ele está instruído dentro de uma cultura da empresa, que é a cultura de processos acima das pessoas. E a gente tem que tentar construir uma cultura, é isso que eu estou tentando promover aqui, uma cultura de pessoas acima dos processos. Pedro, como assim? Eu vou dar um exemplo, mas com certeza vocês vão conseguir aplicar vários outros exemplos nas empresas de vocês. Eu não vou lembrar agora a regra legal, né? Mas a gente sabe que quando alguém da família morre, a pessoa tem uns direitos de luto, de dias de luto. Quantos são? São 2? Vocês lembram? Ou é um dia? Depende, né? Do grau de parentesco. Então, eu vou dar um exemplo. Esse professor da minha escola, né? Então, a gente estava lá, e daí faleceu um membro da família, que ele teria direito a um dia de luto. Acho que era isso, um dia de luto. Os professores, os outros professores, vieram falar comigo para saber se eles poderiam dar aula desse professor por mais 2 dias. Além do dia que já ia... Ou seja, não estava na regra. O cara não pediu para ele fazer isso. Mas a gente falou, eu sei que esse tio era muito querido para ele. Eu sei que ele vai querer ficar com a família dele. A gente não precisa ganhar esse dinheiro. A gente quer fazer isso por ele. A regra, o processo era X. Um dia e volta a trabalhar. Mas as pessoas estavam acima do processo. Outros exemplos é a gente pensar que, bom, o sistema não consegue me entregar isso, mas deixa eu te ouvir. Me fala da sua queixa. Porque quando o cliente chato chega, o que dá vontade de fazer? Não quero ouvir você. Não quero ouvir, você está me atrapalhando. Sabe quando você está no trabalho, chega aquele cliente, você fala, chegou. Chegou aquela pessoa. Tipo assim, a pessoa está falando e você está assim, você está me atrapalhando. Eu estava escrevendo um e-mail. E você está me cortando. Como se não fosse o seu freaking job, como se não fosse o seu trabalho, atender pessoas. Então, cara, o seu job é atender pessoas. Vai escrever e-mail em outro momento mesmo. Então, de fato, eu sei que o que eu estou pedindo é difícil, mas a cultura do atendimento as pessoas precisam vir acima do processo. Mesmo. Não quer dizer que o processo precisa ser modificado. De fato, às vezes, não vai ter o que você possa fazer por essa pessoa. Mas ouvir você pode. Eu vou ensinar como vocês podem ouvir hoje, né? E aí a gente tem essas 2 categorias de ensino, de atendimento, perdão, né? Então, de um lado esquerdo, o atendimento técnico. Foca no problema, é um atendimento que tem pressa, que quer dar resposta logo, né? Enfim, que faz o mínimo que tem que ser feito. Agora, um atendimento humanizado é um atendimento que foca na pessoa, que dá presença, né? Que faz boas perguntas. Eu vejo poucas pessoas fazendo isso, poucos líderes. Tem que perguntar mais. Me conta mais desse problema, me fala o que está acontecendo. Né? Isso é fundamental. Usar palavras generosas. O que é palavras generosas? Sinto muito, muito obrigado, estou feliz que você está aqui. Puxa, conte comigo, estou aqui para te ajudar. Falar essas coisas, verbalizar, mexer a boquinha e produzir esses sons. Obrigado, que bom que você está aqui. E genuinamente, não dá para ser fake. Não dá para fingir que você está ali sendo que você não está. A pessoa vai sentir. Né? Beleza. E aí, eu quero falar das 3 dimensões de qualquer experiência do cliente. Então, todos comigo na tela. Né? O produto, o aspecto do produto é esse daqui de baixo. Ó. Produto é o que você vende, quer seja o produto ou o serviço. É o que você está entregando. É o consórcio, é o doce, enfim, o banco, é a terapia, é a aula, a coisa que você está fazendo. No caso aqui, o post, o tráfego pago, se você fosse do marketing, por exemplo. Né? O tipo de vínculo que a pessoa estabelece com você é um tipo de vínculo de venda. Quanto custa? O que você vai me entregar é a coisa. E o cliente está se fazendo uma pergunta que é, o que eu ganho com essa interação? O que eu ganho de estar falando com essa pessoa? Essa é a primeira coisa que ele vai atrás. Se ele consegue atravessar essa conversa, desse primeiro momento, ele chega numa segunda experiência, que é a experiência do serviço, que é como esse produto vai ser entregue. Né? E aí já tem mais a ver com o atendimento, com o suporte, com a primeira experiência, com o segundo funcionário, não só com o primeiro vendedor. Né? Que é a pergunta que ele se faz. Então, beleza, vem aqui e, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, com licença, consórcio. Tá? Você acabou de falar uma coisa. Venham conhecer a gente. Né? Então, a primeira coisa que vocês tiveram de contato aqui com o nosso patrocinador foi, o que ela vende? O que é isso? Quando vocês forem lá visitá-la, vocês já vão falar assim, como que eu vou ser tratado aqui? Vão me oferecer um café? Não vão? Vão ser sorridentes comigo? Não vão? Uma segunda coisa. E aí, uma vez eu fechando
né, o trabalho e experienciando a coisa que você está entregando, eu vou para a experiência do cliente, que é como ele se sente ao receber a entrega que você está prometendo. Né? Tem muito mais a ver com como ele vai se sentir para saber se ele vai renovar ou não. A pergunta que ele se faz é, eu estou gostando de estar aqui? Eu estou gostando desse serviço? A gente acha que entregar um bom serviço e uma boa comunicação é ficar aqui, ó. Mas não é só isso. Isso não é suficiente. Já foi. Agora não é mais. Então, a experiência do cliente é o combo da infraestrutura física que eu entrego, o produto, as minhas instalações, a sala, né, enfim. É a infraestrutura relacional. Como assim infraestrutura relacional? Quem já fez faculdade, algum curso EAD, sabe o que eu estou falando? Você fala com uma pessoa, mas não, o número da secretaria é outro. Daí você entra naquele WhatsApp, o WhatsApp não está funcionando. E daí você vai... A infraestrutura de relações não está funcionando ali. Né? E essa infraestrutura física mais das relações vai produzir alguma emoção para esse cliente. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim? Legal. Nesse sentido, eu quero terminar com uma última coisa antes da gente ir para as ferramentas práticas, que é a noção de pontos de contato. Pontos de contato é toda vez que um cliente tem uma mínima interação com você, e cliente, funcionário, quer que seja. Vou pegar um funcionário como exemplo. Eu sou líder. Toda vez que o funcionário vem falar com você, ele está tendo uma micro-interação. Ele está tendo uma pequena conversa com você. Cada micro-interação desse cliente ou desse funcionário pode fidelizar ele a você ou pode distanciá-lo. É um pouco desse mapinha aqui que eu estou mostrando. Ó. Então, vou dar um exemplo agora de um cliente. O cliente viu o seu anúncio no Instagram. Ele viu o seu anúncio, teve um primeiro contato. Depois, ele entra, manda mensagem para você. Olha, queria saber mais sobre o seu serviço. Aí tem um outro ponto, que é vocês marcam uma reunião para você apresentar o serviço de vocês. Aí ele fecha o contrato. Ele tem a primeira ação que você faz, o primeiro produto que você entrega. Né, a primeira experiência, enfim. Daí ele discorda, opa, não era isso que eu queria. Né, enfim, daí vocês ajustam, tem uma segunda experiência. E aí a gente vai analisar os seus dados e vai ver se ele renova. Para cada uma dessas interações, dessas micro-interações, o cliente pode se aproximar de você ou se distanciar de você. Por isso que não dá para se comunicar bem às vezes. Por isso que não dá para se comunicar bem só com um funcionário gente boa. É óbvio. A coisa mais fácil do mundo é se comunicar com gente legal. Né? A grande competência vem de se comunicar com gente difícil. Né? Realmente descascar o abacaxi do negócio. Esse é o desafio de vocês. E não da pessoa chata. A pessoa chata continua sendo chata. Porque ela está lá no mundo dela. Mas o que te cabe como funcionário e como, né, líder? Eu digo, né, todo contato do cliente com a gente é uma oportunidade dele se fidelizar com a gente. Ou não. Ou é uma oportunidade dele se desvencilhar de nós. Então, eu estou trazendo todo esse contexto para a gente entender que a nossa comunicação não acontece só quando está dando palestra, só quando está dando reunião. Frequentemente, a maior comunicação dos líderes com os liderados acontece na copa, acontece ali no intervalo, né, no cafezinho, que é o jeito que o líder vai lidar lá com um problema imprevisto, por exemplo. Né? Para eu encerrar essa parte, olha lá. A experiência do cliente é emocional antes de ser cognitiva. As pessoas lembram de como foram tratadas muito mais do que o conteúdo da conversa. E a gente não para pensar nisso, por quê? Porque a gente está interessado em solucionar o problema. Às vezes o problema não tem solução. Mas na meta de querer resolver o problema, você não tratou bem essa pessoa. Às vezes não é nem que você não tratou bem, mas você tratou normal. E tratar normal não fideliza. Todo mundo também já teve uma experiência contrária, que é ir e receber um mega atendimento. Cara, você foi comprar, sei lá, uma cueca. Cara, essa pessoa vendeu cueca como ninguém. Tipo assim, a pessoa entregou tudo ali. Pô, eu fui na reitoria da faculdade, fui não sei aonde, fui muito bem tratado. Você nem lembra por que você foi lá agora. Ficou tão, que legal essa pessoa. Né? Nem resolveu, o seu problema continua igual. Mas, que da hora. Nossa. Gente fina, aquela mocinha lá, é isso que marca. É isso que vai fazer a pessoa fidelizar. O ser humano é muito menos racional do que a gente imagina. Ele grava, ele tem um feeling. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou sentindo que vocês estão absolutamente conectados comigo. Eu duvido que vocês vão chegar em casa e vão lembrar de tudo que eu falei. Nem eu vou lembrar de tudo que eu falei. Né? Aí ferrou tudo. Mas eu tenho certeza que vão chegar com algum sentimento em relação a essa interação que a gente teve. E esse sentimento pode fazer vocês fidelizarem para fazer meu curso, por exemplo. Mais do que a coisa que eu ensinei aqui. Então a gente tem que ter noção disso. Né? Isso é o mais importante. Nesse sentido, vamos então para ferramentas de comunicação. Tudo bem, gente? Estamos aqui, cientistas. Vocês perceberam que eu gosto muito de perguntar isso porque, enfim, primeiro que eu sou carente e segundo porque eu quero saber se vocês estão conectados aqui. Né? Bom,
Vou passar, se eu tiver tempo, e eu acho que eu vou ter tempo, 3 grandes ferramentas de comunicação. Anotem o que vocês quiserem. Qualquer uma delas, tá bom? Essa primeira ferramenta que eu vou entregar é uma parte do meu curso de comunicação. Então eu preciso falar disso para vocês. Eu tenho já há 8 anos um curso de comunicação e oratória que acontece aqui em Caçapava, ao longo de um final de semana, um curso presencial. Deixa eu ver as carinhas aqui, eu acho que foi só a Mônica que fez. Mônica já fez, né, Mônica? Depois, eu não vou te botar aqui na botija, porque eu não paguei seu Pix ainda, mas depois eu vou querer saber o que você achou. Então, é um curso de final de semana, bem perto aqui, dentro do auditório da Escola FISC. Um sábado inteiro, um domingo inteiro, com 10 pessoas só, 10 a 12, onde a gente vai explorar todas as suas habilidades de comunicação. É um curso onde você se apresenta várias vezes, você sobe no palco, apresenta com slide, sem slide, com microfone, sem microfone, no improviso ou planejado, não é? É isso mesmo? Tem um módulo de gravação de vídeo, então você grava um vídeo, a gente analisa o seu vídeo no telão. É horroroso, vocês vão amar, né? E realmente é uma experiência que eu acho que pode ser muito transformadora se vocês estão conectados com o que eu estou falando. Minha próxima turma vai acontecer em julho, então vocês têm data para fazer isso acontecer. Mas eu já digo que eu vou dar um presente de uma pílula desse curso daqui a pouquinho para vocês, acho que vocês vão gostar bastante aqui na CE, mas isso fica para o final. Bom, o que eu vou trazer então é uma parte do meu treinamento do curso de oratória, já estou entregando para vocês aqui a troco de um macarrão, gente. Olha como estou sendo legal com vocês, né, de entregar essa solução para todos nós. Bom, quando a gente fala de uma comunicação estruturada, e eu vou pedir licença, porque primeiro pedir licença para a Mônica, que já assistiu esse conteúdo, tá, Mônica? Mas eu acho que é sempre bom rever. E segundo, que eu vou pedir licença de falar uma coisa muito óbvia. Eu vou trazer para vocês uma coisa tão óbvia. Você fala, Pedro, não acredito que eu paguei um macarrão para ouvir você me falar essa coisa tão óbvia. Mas é óbvio, mas vocês não fazem. É óbvio, mas na hora a gente não banca fazer o básico da comunicação. Então esse básico é o seguinte. Toda comunicação, qualquer comunicação, segue uma estrutura em 3 partes. Quer seja uma mensagem de WhatsApp, quer seja um filme, quer seja uma reunião, quer seja um treinamento de 12 dias. Toda comunicação vai seguir sempre 3 partes. Quais são as 3 partes que vocês acham mais óbvias, mais ridiculamente óbvias, que uma comunicação tem que ter? Digo assim, na conversa tá ali, mas beleza, eu vou falar alguma coisa. A sua fala está estruturada em que 3 etapas? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Obrigado, 10 pontos para a Grifinória. Início, meio e fim, irmão. A gente não faz início, meio e fim. Como assim início, meio e fim? Eu vou explicar para vocês. Mas, geralmente, a gente não faz início. O que a gente faz? Eu chego perto da pessoa e falo... E começo a falar. Começo a falar da coisa. Não tem início. No máximo você fala, oi, tudo bem? Tararara, começa a falar tudo. Você não prepara o caminho. Então, introdução é uma coisa muito boa. Introdução é central. E conclusão é a coisa que a gente também não faz. A gente fala, beleza, valeu. E tipo assim, sai. E não tem uma acabativa, um fechamento. A gente está muito apaixonado pelo recheio, pelo conteúdo da coisa. Mas pelo conteúdo da coisa, é pegar a informação e jogar na pessoa. Outra coisa é falar, vou te dar uma informação. Está aqui. Você deu, então, vou te dar a introdução. Dei a informação, é o desenvolvimento. Olha, te dei uma informação. É a conclusão. Então essas são as 3 partes. Bom, para eu explicar essas 3 partes mais a fundo, preciso dizer então que ter boa comunicação, eu vou dar 2 definições para vocês. Ter uma boa comunicação é transmitir mensagens de forma didática. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Todo mundo já teve um professor na escola, 2 professores. Um deles era assim, nossa, eu adoro esse professor, ele é um fofo, mas não tem didática. Eu adorava ele, mas não conseguia aprender com ele, não tem didática. Ou outro, aquele professor é casca grossa, ninguém gosta dele, mas ele tem didática. Então o que é ter didática? É a gente conseguir comunicar mensagens de uma maneira que o outro entenda. Será que é o meu celular? Não. Então o que como que eu posso fazer isso? Dando as informações em partes, organizando essa informação para o outro. Todo mundo já viveu uma interação no trabalho onde um colega veio, falou um monte de coisa, falou coisas importantes, ele sai e você fala assim, o que era para eu fazer com isso? Para que serve essa informação? Eu não peguei qual que é o motivo. Sabe quando você termina uma ligação e fala, por que essa pessoa me ligou? Eu não entendo. Né? E aí a gente vai precisar ter uma boa comunicação alinhando o meu corpo, o meu conteúdo, a minha voz. Então, uma boa comunicação é aquela que é sincronizada, né?
Foi o exemplo que eu dei da briga. Quando eu falo, eu tô ótimo, tô maravilhoso, não tô com raiva. Quer dizer, o que você está falando não está condizendo com a sua voz, né? Então, ter esse alinhamento é importante. Bom, vamos nessas partes, então. Todos comigo, olho no telão do Domingão. É o seguinte. Cada parte da nossa apresentação precisa responder uma pergunta. A introdução precisa responder uma pergunta central. Eu pedi para vocês olharem para a tela, mas está em branco, né? Perdão. As amigas estão assim, tipo, que horas, né? O torcicolo está vindo de graça, perdão. É que eu lembrei que eu tinha mais coisa para falar. A introdução, e de novo, esta é a parte mais importante do meu treinamento para vocês hoje. Se vocês esqueceram tudo que eu falei até agora, eu vou ficar muito chateado, mas essa é a parte que vocês têm que levar. Se vocês pegarem isso aqui, eu já estou no lucro. Nós, na nossa comunicação, a gente falha porque a gente não faz uma coisa na introdução da nossa fala, na hora que a gente vai começar a falar, que a gente deveria fazer em toda a conversa. Toda introdução tem que responder uma pergunta, que é: por que você está falando? Qual é o objetivo da sua fala? A gente não dá o objetivo da fala, a gente só começa a falar. Como a gente não deu o objetivo, a pessoa sai sem entender o que ela faz com aquela informação. O que é dar o objetivo? Falar: olá pessoal, tudo bem? Meu objetivo aqui hoje é falar para você sobre tal coisa. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião de treinamento. Bom, eu convoquei vocês aqui porque eu tenho como objetivo dar novas instruções sobre o nosso serviço. Clientes, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ter como objetivo aqui hoje te apresentar os nossos benefícios. Você vai dizer o que você vai dizer. Você vai falar por que a pessoa está lá. Fundamental. A gente não faz isso. A gente só começa a falar. Então, deixar o objetivo claro numa palestra. A gente faz isso no áudio. A gente faz isso sem perceber. Pip, grava o áudio WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Desculpa te atrapalhar, estou te mandando esse áudio porque eu queria saber se a compra vai chegar a tempo. Você deu o objetivo de cara. Então, a gente faz isso. Mas na hora que a gente fica nervoso, a gente não faz. Na hora do cliente difícil, a gente esquece. Opa, então tem que lembrar. Então, o cliente veio, reclamou, começou a reclamar um monte de coisa. Você vai falar assim: fulano, beleza, estou te ouvindo, obrigado por estar me trazendo essas coisas. Bom, meu objetivo aqui é poder te ouvir, poder te acolher. Esse é o meu grande objetivo aqui, então me fala mais. Você diz para ele que você está disposto a ouvir. Né? Você vai numa palestra. Eu comecei hoje falando, meu objetivo é dar ferramentas para vocês. Não falei isso hoje? Então estou cumprindo aqui meu objetivo. Né? Porque daí, quando eu falo isso, parece que a pessoa vai dizer: beleza, agora eu sei o que esperar dessa conversa, agora eu sei o que esperar dessa pessoa. Mas se você só começa a jogar um monte de informação, daí não dá. Segunda parte da nossa estrutura, aí sim é o recheio, é o desenvolvimento, é o que você vai falar, né? Quais são as partes da sua fala, enfim. Né? E daí o argumento 1, argumento 2, argumento 3, informação 1, informação 2, informação 3. E aí, muitos de nós paramos aqui, né? Só ficamos no desenvolvimento. Mas tem uma última parte, a conclusão. A conclusão também tem que responder uma pergunta. Que pergunta é essa, vocês imaginam? Terminei de falar. Terminei o que eu precisava falar. Você entendeu? Ficou claro? Tá. Legal. Tem a ver com isso. Perfeito. O que mais? O que tem que ter uma conclusão? A resposta do objetivo. Então, na conclusão, eu reviso o meu porquê. Que é assim: você não tem dúvida? Beleza. Então, daí você nomeia, fala: chegamos no meu objetivo, que era, vou dar um exemplo, vou dar um treinamento para minha equipe. Equipe, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento. Vou dar olho na tela que eu vou usar meu negocinho aqui. Vocês estão conseguindo ver o laser? Sim? Então, introdução, tá? Vou pegar aqui só de raiva, para vocês poderem, o pessoal do Torcicolo ser privilegiado. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu treinamento. Bom, nós estamos aqui hoje com o objetivo de aprender como mexe no sistema. Bom, vamos lá. A gente mexe no sistema assim. Assim, assim, assado. É assim que é o novo sistema. Agora vocês sabem como mexer no novo sistema. Então, a conclusão é revisar. Chegamos no nosso objetivo. De fato, olha, agora vocês já sabem mexer no sistema. Cliente, seja bem-vindo. Bom, o meu objetivo aqui é te acolher. Eu sei que você está com uma reclamação. Eu sei que você está com uma dúvida. Esse é o meu objetivo, poder te acolher. Daí a sua fala vai ser ouvir, na verdade, né? Estou ouvindo. Beleza, cliente, obrigado. Agora eu já sei o que está acontecendo. Então você meio que reforça que aquele objetivo daquela conversa aconteceu. Né? Você reforça o porquê daquela fala. Essa é uma estrutura básica, mas que nenhum de nós faz. A gente é cobrado de fazer isso na redação do Enem, na redação do vestibular. A gente sabe que texto tem que ter essa introdução, mas a nossa fala fica esquizofrênica. A gente começa a falar cada coisa de uma hora. Então, organiza isso. Um áudio de WhatsApp, um treinamento de 4 horas. Vocês podem seguir dessa forma aqui.
Eu vou querer mergulhar especificamente na parte da introdução. Cada uma dessas partes tem 1 milhão de coisas para eu poder falar, mas eu vou falar só da introdução porque eu acho que é o mais importante. Que é o seguinte, vou até passar isso. Claro que a gente tem que ter bom dia, boa tarde, boa noite. É óbvio que a gente tem que ser educados. Então lembre-se disso. Mesmo com funcionário, né, que você vê todo dia, tem que ter. Mas aí a parte mais importante é a gente deixar claro o objetivo da nossa fala. Pedro, que objetivo é esse? Claro que ele vai variar, mas a grosso modo a gente tem 5 grandes objetivos de fala. Tá? Primeiro objetivo, me deem um ramo de empresa. Qualquer ramo de vocês, sei lá, qualquer. Internet, perfeito. Bom, eu estou escrevendo um e-mail para todos os meus funcionários. Desculpa, eu estou mandando um e-mail para todos os meus clientes, falando que na minha empresa de internet vai ter uma interrupção no uso da internet, porque a gente vai fazer uma manutenção na fibra ótica. Então, pessoal, tudo bem? No e-mail, né? Clientes queridos, fofos, lindos da minha vida, que me pagam meus boletos. Eu estou enviando esse e-mail para comunicar, para informar que tal coisa vai acontecer. Então, primeiro grande objetivo da comunicação, eu passar uma informação. É o objetivo mais raro. A gente quase nunca informa. Por quê? Informar é só você passar uma informação X. Tipo assim, vai ser feriado amanhã. O feriado não é emendado. Vai ter um reajuste no valor. Você está passando uma informação. Mas é raro você passar só por passar. Geralmente você quer que essa pessoa faça alguma coisa com essa informação. E a gente cai no segundo objetivo, que é... Bom, vamos ficar sem internet por 4 horas. Caso você tenha dúvidas ou precise usar a internet, é isso que você vai fazer. Segundo objetivo, instruir. Primeiro, ligue para a gente. Segundo, comunique que a sua internet não voltou. Você vai instruir a pessoa no que fazer. A maior parte da comunicação tem a ver com essa segunda parte, que é instruir. Funcionários, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento. Eu estou aqui para instruir vocês sobre tal coisa. Bom, cliente, seja muito bem-vindo. Eu vou te apresentar os nossos benefícios para que você saia daqui sabendo o que fazer. Bom, todos comigo? Vamos lá, então. Segundo objetivo, dar uma instrução, explicar como fazer. Terceiro grande objetivo, perguntar, ouvir. Então, o seu objetivo da sua fala não é tanto falar, mas é ouvir. É aqui que você tem, por exemplo, quando você vai ouvir um cliente reclamando. O cliente veio reclamar, o funcionário veio reclamar. Então, senta aqui falando, olha, beleza, estou entendendo que você quer me trazer coisas importantes. Vamos sentar, eu estou aqui para te ouvir. Meu objetivo aqui é te escutar. Você falar essa palavra. Então, o que eu estou pedindo em relação ao objetivo é você nomear esse objetivo com a sua boquinha. Falar mesmo o que você veio fazer lá. Quarto objetivo é motivar. É pedir que a pessoa faça alguma coisa. Então, eu estou chamando vocês porque eu preciso que vocês adotem uma nova postura de descarte do lixo aqui na empresa. Então, ao final do meu encontro, eu espero que vocês saiam sabendo qual é a nova lixeira que vocês têm que usar, né, para que a gente possa fazer uma transformação. Então, não é motivação de motivacional coach, não é isso, mas é motivar uma mudança de comportamento. E o quinto e último objetivo é vender. Mas esse é o único objetivo que a gente não explicita. Ninguém vai comprar um negócio, oi, estou aqui com o objetivo de te vender uma coisa superfaturada para o meu chefe ter lucro. Tipo assim, a gente não fala isso, né? Então, a gente vai tentar solucionar um problema da pessoa. Eu estou aqui para te ajudar a solucionar um desafio que você tem. Esses são os grandes 5 objetivos. No meu treinamento de hoje, qual é o meu objetivo? Eu estou aqui com qual desses 5? Instruir. Por que eu estou fazendo instruir? Porque eu estou mostrando como. Se fosse só falar, tenha uma boa comunicação, é motivar. Ou, uma boa comunicação é importante, é só informar. Agora, se eu estou mostrando como fazer isso, aí é instruir. Okay? Isso é uma prévia de uma questão de objetivo. E aí eu queria deixar vocês com algumas frases. E eu vou pedir ajuda de vocês para vocês lerem comigo. Essas frases vocês podem colocar no início de qualquer fala de vocês. Colega, tudo bem? Eu vou pedir para você ler o primeiro. Você pode ler para mim bem alto? Colega do consórcio, por gentileza, o segundo. Terceiro.
Ok? Frases deliciosas para a gente incluir na nossa fala. Podem tirar foto quem quiser. Ok? Show. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Estamos chegando já na reta final, tá? Na última parte. Que é a seguinte. Chegamos no momento de falar dos nossos reclamões. Ah! Você teve essa parte, Mônica, no seu? Não lembro. Acho que não, né? Isso é novo. Bom, eu vou ensinar para vocês um método de acolhimento de objeções. Então, de novo, aqui já tem uma coisa diferente. Quando a gente vai ter treinamento de atendimento ao cliente, o que geralmente se fala? Né? Que a gente precisa fazer contorno de objeções. A gente usa isso muito na venda. Ou seja, tem um problema, eu preciso contornar esse problema. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar esse problema e colocar dentro do meu coração. Você não vai ter AVC, não. Vai dar conta aqui do recado. Vai caber no seu coração. Tá? Ou seja, você vai acolher essa reclamação. Você vai pedir mais dessa reclamação. Pedro, que coisa louca é essa que você está me pedindo? Vai dar certo. Então, este é um método desenvolvido pelo Starbucks. Sabe que faz café? Então, pensa, o Starbucks, uma empresa multinacional e padronizada. Então, eles imaginam que ao redor do mundo começaram a ter muito problema, isso lá na década de 90. Como tem hoje, de pessoas vindo reclamar. Meu frappuccino está sem café. Ou isso aqui está doce demais. As pessoas vindo reclamar do drink que tinha sido feito. Eles precisavam padronizar um jeito de treinar os gerentes para atender essas coisas com o mesmo nível de excelência. E foi assim que eles desenvolveram o método LATTE. Então, o método LATTE é um acrônimo, cada letra quer dizer uma sigla, né, uma palavra em inglês. Se você não sabe inglês, tem uma escola muito boa que eu recomendo aqui na cidade. Excelente essa escola. E aí, eu vou passar por essas etapas com vocês. Bom, o método LATTE é o seguinte. Eu vou colocar a tradução em português ali do lado. Mas antes disso, é que vocês já deram uma vista, mas eu quero só colher de vocês aqui. Quando o cliente vem reclamar, que coisas que você faz nessa conversa de reclamação? Brevemente. Contem para mim. Olho no olho, então você conecta com ele. O que mais? Sua comunicação corporal. Beleza, tudo isso é vibe. Tudo é vibe. Legal. Na prática do discurso, o que se fala, como que você conduz essa conversa? Você tenta entender. Legal. É muito bom isso. Você tenta entender como? Você fala, você ouve, você faz perguntas, você desenha. Como que você fisicamente tenta entender o problema? Você pergunta e escuta. Tá. Então tem duas coisas aqui. Então tem um nível que é ouvir. Tem um nível que é fazer perguntas também, né? Então, a pergunta tá para mim junto com ouvir, é uma escutativa. Então eu não só estou ouvindo, eu ouço e faço mais perguntas. O que mais que a gente faz diante de uma reclamação? Beleza, então você pergunta de início, o que eu posso te ajudar? A pessoa fala. E aí? Daí você tenta resolver. Mas daí você, tipo assim, eu estou conversando com a pessoa, ela me trouxe um problema. Você sai e tenta resolver? Não. Então o que você faz? Eu tento acolher. Então, acolher é uma coisa. Sensibiliza, acolher é uma coisa. Eu gosto que você falou assim, eu tento resolver, mas você não tenta resolver na hora. Você não pode fisicamente parar a conversa. É isso que eu quero dizer, assim, na prática. Às vezes tenta resolver na hora. Mas, às vezes, você vai ter que dizer para essa pessoa que você vai resolver. Ou, tipo assim, vou resolver ainda que seja na hora, né? Então, você comunica que você vai resolver. O que mais que vocês fazem? Pede tempo. Tá. Você me dá um tempo? Beleza. O que mais? Peço mais informações, vou atrás. O que mais vocês fazem diante de uma reclamação? Te dá um prazo para resolver. Tá. Vocês, todos, estão corretos. Em muitas partes. Vocês fazem partes muito bacanas. Mas ouvindo vocês, quem contribuiu, e eu imagino que seja de todos aqui, existe uma preocupação excessivamente técnica na resolução do problema. Vocês estão querendo resolver o problema. E não necessariamente é isso que a pessoa quer que aconteça. Olha que loucura isso que eu estou falando. Pedro, como assim? Você é louco. Vou explicar. Junto, todo mundo está falando assim, eu vou pedir um tempo, eu vou querer resolver o problema, eu vou sondar mais para resolver o problema. O problema é uma coisa, mas você não pode perder de vista que junto com a resolução do problema, você tem que conduzir essa pessoa emocionalmente numa resolução. Como assim? Por exemplo, tem coisas que vocês trouxeram, nosso querido lá trouxe coisas bacanas. Então, vocês fazem coisas legais, mas não seguem esse protocolo que eu quero ensinar. Então, cada uma dessas letrinhas é uma coisa.
Primeiro, né, listen, eu vou ouvir. Então, de fato, a cliente veio. Então, em que eu posso te ajudar? Me conta. Eu vim aqui reclamar de um negócio e tal. Por exemplo, eu sou diretor de escola, às vezes eu recebo pais de alunos que vêm assim, meu filho não está aprendendo nada nessa escola. Ele tem 5 anos de idade, está estudando aqui há 3 meses, não é fluente. Meu Deus do céu, né? Então, me conta, tá? Beleza. Fulano, bom, eu estou entendendo que você, né, tem um desafio aqui. Me conta, o que está acontecendo? Me conta. E eu vou deixar a pessoa falar. A pessoa vai falar, e aí eu vou perguntar mais. Falar mais. Me conta mais desse problema. A pessoa fala. Daí eu pergunto assim, tem mais alguma coisa que está te chateando? Quando que a gente faz isso? Porque o que mais a gente quer é assim, para de falar. Tipo assim, eu quero ouvir o mínimo dessa queixa. Não, me fala, tem mais alguma coisa que está acontecendo? Quando você fala isso, o cliente fala, nossa, eu posso falar? Eu posso reclamar? Ah, e eu também não gosto de tal coisa. Daí, tá, então me fala mais. Ele vai falando. E às vezes a crítica dele tem pérolas do seu processo. Tem pérolas que de fato a gente errou enquanto empresa. Então não perca a oportunidade. Ele está te dando um feedback de graça, cara. E depois você reclama que você manda pesquisa de avaliação do cliente, o cliente nunca responde. Se ele está te dando feedback na hora, ouve. Mesmo que ele não tenha razão. Jesus amado. Tudo bem, tem conserto. Né? Depois a gente vê isso. Então, primeira coisa, ouvir. Esse ouvir, como a colega falou, também envolve uma prática de dúvida. Perdão, não sei se eu derrubei essa pilha, mas qualquer coisa eu mudo por telepatia, tá bom? O slide. Ouvir bastante. É a maior parte da sua fala. Ouvir, que é o salgadinho cala-boquitos. Cala-boquitos, ouve. Ouvir, fazer perguntas e tal. Segunda coisa, que é o acknowledge, que é o reconhecer. A gente não faz isso. O que é o reconhecer? Eu estou vendo que você está insatisfeito. Eu estou vendo que você não está feliz com o que a gente está te entregando. Nomear isso. Obrigado, viu? Você é muito gentil. Não tenha medo de nomear o mal-estar. O mal-estar está lá. Pior coisa é o cliente estar bufando e você finge assim, não, então imagina. Tipo assim, você está vendo que o negócio está ruim. Então, eu estou vendo que a gente tem um desafio aqui para solucionar. Eu estou vendo que você está bravo. Estou vendo que a gente está com um desafio na mão. Então, reconhecer. Terceiro, que ninguém trouxe aqui. Agradecer, que é o thank. Obrigado por estar falando comigo. Cliente, obrigado por estar trazendo essa reclamação. Funcionário, obrigado por estar trazendo esse problema. A gente não agradece essa pessoa. Cara, é aí que você quebra a perna da pessoa. É aí que você ganha. Eu brinco para esses pais assim. O pai veio reclamar que o filho não está aprendendo. Eu ouço, falo, pai, obrigado. Que bom que você se preocupa com o curso do seu filho. Obrigado por ter trazido essa queixa. Olha, eu vou te contar. Se todos os pais da escola fossem igual a você, a minha vida seria muito mais fácil. Mentira, seria mais difícil, né? Mas assim, obrigado por estar me trazendo. Eu vejo que você se preocupa com o plano de curso do seu filho. Claro que você está se preocupando pelo motivo errado. Ele quer que o filho seja muito mais fluente do que dá, né? Ele está errado. Não dá para o filho de 5 anos de idade ser fluente em 3 meses de curso. Mas ele está preocupado do filho dele, né? Eu estou vendo que você está querendo fazer o seu dinheiro valer. Você está pagando mensalidade, eu acho que é muito justo você estar vindo me contar isso. Obrigado. Né? Perfeito. Então, thank. Próximo, take action. Então, bom, deixa eu fazer alguma... Daí, chega no que a colega falou. Vou fazer algumas coisas. Vou conversar com a professora, vou ver o que está acontecendo, vou buscar um feedback mais detalhado sobre o seu filho, vou lá consultar o sistema. Então, às vezes você vai fazer na hora, ou às vezes você vai dizer que você vai tomar uma ação. E por último, se for o caso, você explica o que aconteceu naquele erro. Então, as coisas, o LAT está assim, ó, escutar, né, ouvir, reconhecer, agradecer, tomar uma atitude, tomar uma ação e explicar. Qual que é o nosso grande BO enquanto pessoas que não têm esse treinamento? Na hora que a gente começa a ouvir, a gente pula essas 3 etapas e vai direto para o explicar. Que é tipo assim, olha, eu estou ligando para vocês porque o produto que vocês iam que ia chegar, né, que eu comprei de vocês, o produto não chegou. E eu acho que... Daí você já interrompe o cliente e fala, não, mas é que veja bem, é que o carro atrasou, o caminhão atrasou, então não é nossa coisa. Você tentando se desculpabilizar daquela coisa. Já tentando se justificar aqui. Não é o momento. Né? O cliente vai falar, o caminhão atrasou, então tudo bem, então, nossa, perdão, nossa, imagina. Ele não vai fazer isso. Né? Por quê? Às vezes ele quer reclamar. Então, parte da sua função como atendimento ao cliente e atendimento ao colaborador, ao liderado, é ouvir uma reclamação. Ouve, não tenha medo de ouvir ela. O cliente não, porque parece que falar de coisa ruim vai desfidelizar ele. Não é.
Ele se fideliza quando ele encontra um ouvido generoso, né? E principalmente o seu colega, o seu liderado. Liderado, o que está acontecendo? Tem algum desafio aqui? Me conta. Ah, então tá bom. Me conta mais desse problema. Tô vendo, tem um conflito aí. Eu tô vendo que você tá nervoso, tô vendo como você tá, e aí? Eu tô vendo que você... Tá difícil isso, né? Bom, obrigado por ter vindo falar comigo, viu? Olha, eu acho que eu posso fazer tal coisa para te ajudar. Eu acho que esse problema aconteceu por X, Y, Z. Então, esse é um protocolo, é um caminho que vocês podem seguir para acolher clientes e acolher liderados, acolher qualquer pessoa, tá? E aí a gente vai fazer isso um pouco na prática. Então, o que eu vou pedir de vocês? Eu vou dividi-los em duplas. E aí, nessas duplas, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão se decidir ali quem vai ser o reclamador e quem que vai ser o ouvinte. Ok? Então, vocês vão simular uma conversa dessa. Beleza? Você vai pensar num problema real. Vocês vão... Ah, então vamos combinar que eu sou uma empresa de camiseta e eu estou vindo reclamar de uma camiseta. Qualquer coisa. Okay? E daí, quem é o ouvinte vai seguir este passo a passo. Ok? Pessoa que vai ser o reclamador. Não é o seu momento do Oscar. Não é de... Sabe aquela coisa assim? Seja um cliente de boa para a gente só fazer um ensaio aqui. Então, claro que você está insatisfeito, mas tenta entrar no personagem, mas claro que você vai tentar fazer isso da maneira mais tranquila possível. Vamos lá. Queria ouvir... A gente já está na reta final, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Queria ouvir quem pode contribuir aqui no grupo. Lembra do meu cabelo que está caindo, se vocês não me responderem. Queria ouvir, primeiro, acho que reclamões. Que reclamão pode vir aqui falar como foi ser atendido com essa estrutura? Quem pode compartilhar com o grupo brevemente? Por favor. Uhum. 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 Legal. Você se sentiu assim que esse protocolo te ajudou? Legal. Faz muita diferença isso, né? Que você fica. Né? Você fala, para. Ai, nem só tudo isso, né? Daí o cliente. Né? Aham. Legal. Aham. Mas você já meio que faz isso intuitivamente, assim. Aham. Uhum. Uhum. Não era só pelo cargo, né? É pelo... Aham. Claro. Que bom. Legal. Muito bacana seu depoimento. Show. E aí, e agora eu quero saber de quem conduziu a conversa com o latte. Quem foi o ouvidor? E aí, né, o ouvinte. Como foi pra você executar isso, talvez de uma maneira diferente do que você fazia antes? Contem pra mim. Difícil. Por quê? Uhum. 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 Ah, ok, obrigada. Aí eu consegui ouvir o que ela estava falando, Uhum. fui seguindo todo o script, e aí ela foi dificultando mais a situação. Por Uhum. exemplo, era um topper de bolo que foi mandado, toda a parte de personalizados, mandado de futebol, só que não foi com o símbolo do Corinthians, a ideia era essa. E aí eu teria que levar para ela, eu falei, em 15 minutos eu consigo te entregar. Só que aí ela complicou a minha vida, que ela falou que é outra cidade. Uhum. Então a solução que eu pensei na hora foi: o que eu consigo fazer nesse momento? Eu consigo fazer todo o processo de impressão, consigo finalizar e em 45 minutos eu consigo entregar. Uhum. Então aí eu falei, a gente pode continuar assim, vou te avisando no decorrer do processo. Uhum. E aí eu fui vendo que realmente, seguindo o script, facilita demais, coisa que a gente já deveria saber, mas não sabe. Uhum. Legal. Nesse sentido, deixa eu até já comentar o que você falou, que é o típico cliente que você atende é o grosseiro, é o que fala muito alto.
Tá? Então, esse é um grande desafio, né, que a gente tem, já quero comentar. Até porque, o que a gente vai entrar agora, pessoal, só para fechar, antes de eu comentar isso. Primeiro, gostaram das técnicas? Sim, acho que rolou. Então, eu queria abrir esses próximos 5, 10 minutinhos para a gente fazer uma roda de dúvidas que vocês tenham de coisas que a gente possa comentar. Então, o cliente grosseiro, realmente, é um grande desafio para a gente. Então, tem clientes que a gente, enfim, vai ter que lidar com uma situação de desrespeito mesmo. Isso é muito grave para a gente. Então, não estou falando aqui para a gente assumir uma postura de ele vai me desrespeitar, não estou nem aí. Não, isso mexe com a gente vai de mente chora, é tenso mesmo. Agora, o que eu sei é que a gente consegue, pelo menos uma parcela dos grosseiros, uma parcela da galera que fala alto, a gente consegue desarmar. Tem uma parcela que não, que vai gritar independência, pode vir a rainha da Inglaterra, ele vai continuar gritando do mesmo jeito. Mas tem clientes que estão gritando porque eles estão presos nesse sistema de burnout, estão loucos também, então a vida do cara não deve estar fácil. Não estou falando para a gente empatizar com o cara violento, mas em alguma medida sim, em alguma medida ele não está sendo violento, não deve ser gostoso para ele. Ele não é sádico a ponto de, eu quero ferrar contra o cara tá lá se ferrando com as próprias emoções, nunca deve ter feito terapia, não deve se... A esposa não deve falar com ele, o filho deve ser distante, tá lá, né? E vai descontar, às vezes, num vendedor. Então, tem uma parcela de gente que vai se regular pela nossa regulação. Qual que é o nosso convite? O que a gente é convidado a fazer? Que a gente começa a gritar, você começa a gritar, ele escala um negócio lá, né? Ou então a gente fica muito quietinho, a gente vai voltando igual cachorro. Outra coisa é eu não subir o tom com ele, mas eu também não baixar a guarda. Então, bom, eu tô querendo te ouvir, né? Obrigado por estar me trazendo isso. Tô entendendo que você está muito insatisfeito, né, senhor? Será que a gente pode conversar, então, de uma maneira bem séria aqui hoje? Eu tô vendo que você está muito chateado e eu quero te ouvir, quero te solucionar. Você pode sentar aqui, a gente conversa e você dá o tom disso aqui. Porque eu não quero conversar? Bom, meu cliente, para eu poder te ajudar, eu preciso te ouvir. Senta aqui, vamos respirar junto, eu tô com você, eu tô preocupado de te entregar essa solução. Daí tem uma parcela onde isso vai acalmar essa pessoa. Mas tem, claro, a parcela que não. Então é importante a gente diferenciar. E tentar se proteger na medida do possível, né? Ok? Beleza. Muito obrigada. O que é da pessoa? É. É dela. Exatamente. Vamos lá. Queria dúvidas de vocês, coisas que vocês possam trazer brevemente, né? De novo, não vamos abrir toda a situação da sua empresa, mas um desafio que você queira que eu comente aqui, baseado em tudo que a gente viu. Né? Talvez o que tenha te motivado a vir aqui hoje, sei lá. Por favor. Que legal. Tá, tenho duas coisas para comentar. Acho que muita gente deve viver coisas semelhantes, né? Tem duas coisas que é importante. Primeiro, eu acho que você precisa argumentar. A gente tem passo a passo para isso que eu posso comentar brevemente. Mas é importante a gente também saber que o cliente que quer preço realmente não vai fechar com você. Então, especialmente eu acho que é um ramo mais difícil o seu de produto, né? Onde você de fato compete com a Shopee, com clientes que de fato estão preocupados somente com o preço. Então, eu acho que você tem que fazer essa argumentação, claro, mas sabendo que você vai ter que viver o luto de talvez o cliente não feche comigo porque ele está interessado. Às vezes ele nomeia. Não, mas na Shopee está mais barato, né? Enfim. E aí, primeira coisa, um latte adaptado seria ouvir essa pessoa, agradecer. Que bom que você está procurando uma bolsa. Você está certa de pesquisar onde que vale mais a pena para você. Bom, o que eu posso me comprometer aqui com você, o tipo de entrega que eu faço, de fato é diferente lá da Shopee. Né? Mas eu entendo a sua preocupação de querer ter o melhor custo-benefício, né? O que eu posso te entregar aqui é que os meus produtos são assim, assim, assado. Isso faz sentido para você? Ter uma bolsa mais durável faz sentido para você? Ou você quer uma coisa mais pronta? Eu quero uma coisa mais pronta. Não, tudo bem, acho que então, se você quiser algo que dure mais, eu tô aqui à sua disposição. Então, tipo assim, é isso que você pode fazer. Você não tem como obrigar a pessoa a confiar no seu trabalho. Não tem como, faz sentido o que eu tô falando? Então, de fato, olha, eu sempre elogio, porque às vezes tem cliente na escola de inglês que chega assim, eu pesquisei em todas as escolas de inglês, você está sendo a 15ª escola que eu estou vindo. E eu falo, que bom que você se preocupa onde você vai colocar o seu filho. Você tem que colocar seu filho num lugar onde você se sinta confortável. Que bom que você faz pesquisa.
Que legal que você está preocupado. Bom, eu vou te falar qual é o nosso diferencial aqui. E daí eu conto. Daí a pessoa, sabe assim, a gente tenta ignorar. Ah, não, ele falou do concorrente. Não, que bom, né? Então, puxa, bacana que você está com essa preocupação de ter uma bolsa bacana. Realmente uma bolsa linda, você tem muito bom gosto, né? De fato, junto com esse bom gosto, é importante a gente pensar na durabilidade. Daí você vai ter que ver seus diferenciais, né? A durabilidade, a beleza, enfim, os tipos de materiais. Eu recebo muita gente que acaba comprando de novo comigo depois que comprou da Shopee, porque quebrou em um mês. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Mas eu entendo, olha, é assim que funciona o meu serviço. É isso. Faz sentido para você isso aqui? Espero ter ajudado. Okay? Que mais? Essa vibe, estou me sentindo um grande consultor. Uhum. Entre funcionários. Tá. Gostei, porque eu acho que isso toca em todo mundo aqui, né? Me fala mais. Você, então, tá líder de funcionários. Existem conflitos entre eles. De que natureza? De fofoca, de grosseria? Uhum. Uhum. Porque daí eles se tratam mal? Perfeito. E uhum, tá. A gente tem dois jeitos de tratar. Mas antes de eu falar os dois jeitos, uma última coisa. Como que chega pra você? Quem é a pessoa que chega? É a pessoa que é a grosseira ou a pessoa que foi grosseiriada, né? Sofreu com esse colega? Quem que chega? Todos. Geral. Beleza. Então, geralmente, a gente tem dois jeitos de lidar. Eu acho que o jeito pra você talvez seria o segundo. O primeiro jeito é a gente, então, receber uma queixa, receber uma fofoca, senta pra conversar e funciona como mediador. Primeiro assim, estou ouvindo, ó, vim falar com você que o colega tal falou tal coisa. Late, vem, me conta mais, me fala disso. Bom, eu preciso solucionar isso, colega. Tudo bem eu entrar em contato com aquele outro colega que está me nomeando? Ah, não, mas eu não quero, porque o que ele vai achar? Então, mas daí eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tô vendo que tem um conflito, né? A minha função aqui é ajudar vocês, mas para isso a gente tem que olhar um pouco para a poeira debaixo do tapete. Você me autoriza a fazer isso? Não, não te autorizo. Então tá bom. Então eu vou te dar algumas instruções do que eu acho que você pode fazer. Você acha que você dá conta de conversar com ele? Você acha que você toparia conversar com esse funcionário? Perguntar para ele, né? Você toparia ir lá falar que você não gostou? Daí ele pode falar que não também. Então ele só tá vindo reclamar. Perfeito. Nesse caso a gente vai para um segundo caso, que é, você está me falando de um problema sistêmico. Você está me falando de um problema, tem um clima, torta de climão, ok? Função de gestor é cortar a torta de climão. Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Chamei vocês para essa reunião porque eu tenho um objetivo que é esclarecer um pouco o mal-estar que está aqui na equipe. Olha o que eu estou pedindo. Não é a primeira vez que tem gente vindo me pedir conselho ou vir desabafar de desafios de relacionamento que estão acontecendo aqui. Então, eu como gestora, estou aqui para poder ouvir vocês e poder entender qual que é o desafio. Ninguém vai precisar se expor se não precisar. Mas tem alguma coisa que não dá para continuar assim, gente. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar. O que eu vejo? Eu vejo colegas que às vezes no intuito de ajudar acabam atrapalhando. Eu vejo colegas que não têm empatia com o outro. Daí você vai nomear os problemas que você está vendo. É isso que eu estou enxergando como gestora. Eu tenho muita dificuldade. Daí você pode falar, estar aqui nessa conversa, eu falo sempre isso que eu vou fazer essas conversas. É difícil para mim estar nessa conversa. É estranho estar falando disso, mas eu acho importante a gente tocar nisso. Eu sei que cada um de nós tem vulnerabilidades, eu sei que cada um está passando um desafio individual. O que a gente pode fazer juntos para construir uma cultura mais bacana aqui dentro? Vamos listar? Que coisas que vocês acham importantes da gente fazer aqui? E deixar esse silêncio. O que a gente pode fazer para ser mais legal trabalhar aqui? Porque eu estou vendo que para várias pessoas não está sendo. Eu vou colocar uma. Se tiver algum conflito com um colega, vocês podem trazer para mim? Vamos combinar que vocês trazem para mim para ajudar? Bom, tem um desafio X, tem gente que está precisando de ajuda. A gente pode ter autorização para eu ir falar com essa pessoa e vocês me trazerem para tentar acolher esse colega? Porque, de novo, esse colega está com a vida complicada na casa e acaba descontando nos outros. E, cara, se a gente atravessa um portal de um pouquinho mais de intimidade, o que a gente descobre? A cena que você está me contando se repete em 1000 consultorias que eu dou. Que eu dou essa instrução, a galera faz uma cara de X para mim, Pedro, estou odiando o que você está falando, porque eu tenho que ir lá fazer essa coisa. Não vai adiantar. Não vai adiantar.
E às vezes vocês estão com essa sensação, talvez agora no que eu tô falando, que é bacana isso que você tá falando, mas não vai adiantar. Vai lá, tenta, conversa. Fulano, né? E daí, claro, você pode, uma terceira coisa é, eu posso ir falar com o fulano, com o colega, sem te nomear? Eu posso ir falar com a pessoa que deu o problema, sem falar que foi você que me trouxe? Às vezes aí eles permitem, né? Falando, olha, me trouxeram que tem desafios com você. O que está acontecendo, cara? Como que você tá? E daí a pessoa vai falar coisas do tipo, meu filho morreu. Eu tô passando por um divórcio. A minha tia que me criou tá em coma. Sei lá, meu filho estava envolvido com droga. Você vai descobrir coisas, cara. E daí você fala, agora entendi por que esse cara tá assim, né? Então, olha, tem gente que tá percebendo alguns comportamentos seus, nunca nomeando a pessoa, sempre nomeando comportamentos. Não vai falar, você é uma pessoa ríspida, você é uma pessoa grosseira. Vai falar, algumas pessoas têm visto alguns comportamentos seus grosseiros e têm se sentido acuadas. É importante eu te falar isso porque você tem que olhar para isso. Então, é esse tipo de conversa de feedback que não dá para fugir. Claro que o que eu estou te pedindo, às vezes vai demorar uma construção de cultura, né? Às vezes no zerinho, o que eu gosto de muito orientar nas consultorias. Tudo bem a gente estar conversando assim, pessoal? Beleza? Eu nomeio, Pedro, não tem clima, não tem vibe para fazer isso. Passa uma pesquisa de clima, ou uma pesquisa 360, onde todos os funcionários avaliam a todos os funcionários anonimamente. E cobra que as pessoas façam anonimamente. Tem que ser anônimo. Vocês têm que desabilitar lá no Google Forms uma coisa de ter que colocar o e-mail. Porque senão dá, não vou colocar porque eles viram meu e-mail. E daí, com base nesse dado frio que você recebeu, você vai falar, vou fazer conversas individuais com todo mundo. Então, se você está sentindo isso, vá atrás, isso é uma outra ferramenta. Pesquisa anônima e conversa one-on-one. Então, você marca numa semana conversas individuais com todos os funcionários. Com que objetivo? Conversar. E aí, como estão as coisas? Como estão os seus relacionamentos na empresa? E deixar as pessoas falarem. Você precisa colher mais ainda, pegar mais, porque tem uma fogueira aí debaixo dessa fumaça. Então, colher. E às vezes a pesquisa anônima, com dado frio escrito, te dá a permissão de poder falar com os funcionários e falar o que você precisa falar, com a desculpa de que apareceu na pesquisa, assim, entendeu? E geralmente vai aparecer. Espero ter ajudado, não sei se fez sentido. Ok? Faz sentido pra vocês? Última, quem vai? Diga lá, colega. É Bruno? Sua. Aham. Terapia. Não, mas eu vou brincar. Só uma coisa. Mais alguém se sente assim, da forma como ele descreveu? Tipo assim, eu fico tão querendo. E daí eu queria que você me falasse mais, Bruno. O que passa na sua cabeça nesse momento que você se percebe se pressionando? Que frases que passam na sua cabeça enquanto você está falando? Porque senão. Perfeito. Aham. Claro. Mas é que daí tem duas questões aqui diferentes. Você falou, tem uma reclamação, eu preciso solucionar. Eu entendo. Mas na limitação nossa enquanto humano tem uma reclamação e eu vou tentar solucionar. Então, tentar solucionar é diferente de solucionar. Então, parece que você está querendo encontrar qual é a garantia de que vai fazer essa pessoa levar a cabo. Você não tem essa garantia. Você não tem esse poder. Porque senão é só falar, fique bem, né? Tipo assim, se fidelize comigo. Tipo, não tem como. Porque dá vontade de chacoalhar o cliente. Cara, entendo o que eu tô falando. A gente pode fazer o nosso melhor. E você pode entregar uma mega. Você pode ser impecável na sua comunicação e mesmo assim não dá certo. Então, eu sei que é muito duro isso que eu tô falando, mas tem uma fragilidade das relações que às vezes você perdeu o cliente antes da conversa. E tudo que eu tô falando é para minimizar esses efeitos. Mas eu não tô prometendo uma coisa que realmente vai acontecer. E se existe essa pressão interna, eu acho que diz respeito bastante, talvez, a sua relação com esse trabalho, que é
o que eu ouço você como psicólogo, né? Eu quero fazer um bom trabalho, eu quero profissionalizar isso aqui, eu quero entregar o melhor. É muito genuíno isso que você está falando. Se você se conectar com isso e não deixar que isso te atrapalhe, você vai entregar o melhor que você pode. Agora, se o melhor que você pode é suficiente para esse cliente se refidelizar, aí você não tem controle. Então, só para encerrar, eu acho que existe uma tarefa aqui importante, que é viver o luto da ideia de que você vai conseguir mudar a cabeça dele. É viver uma tristeza. Putz, cara, eu queria tomar que dê certo, mas eu não tenho controle. E ficar triste por causa disso. Olha, gente, eu sou insuportável, né? Mas assim, fica assim, cara, vou tentar fazer isso depois, né? Vou tentar, putz, não consegui. Eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Não sei, vou tentar. Não sei, não. E daí vai vir um outro cliente, vai vir outro cliente. Se você está compromissado com isso, eu acredito que eu vejo como consultor é que você já está muito à frente de muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas faz as comunicações no automático. Então, só de você estar preocupado, confia que lá na frente você vai criar esse legado, vai criar essa reputação. Mas daí a gente tem que permitir que os clientes não gostem de todo modo. Eu tenho gente aqui, depois aqui. Primeiro aqui. Diga lá. Uhum. Não vão. Uhum. Uhum. Não vai. É, é. Perfeito. E às vezes ele fideliza mesmo não fechando com você. E eles vai te indicar, tipo assim, você não tá me entregando, eu vou buscar alguém que de fato, sei lá, por exemplo, eu realmente preciso de um bolo para agora, eu vou comprar um outro bolo aqui na minha cidade, mas eu agradeço você ter, realmente a pessoa pode chegar, você pode mandar um bolo amanhã, um outro bolo, por outro dia. Tipo, olha, eu sei que eu não consegui entregar depois, né? Mas eu fiquei muito sensibilizada, fulana, pelo bolo que a gente não conseguiu te entregar porque teve uma falha. Então eu tô te mandando um bolo de graça, alguma coisa. Nossa, não esperava. E é tentar fidelizar essa pessoa. E as pessoas voltam, quando elas são bem acolhidas, justamente. Colega aqui. Uhum. PNL, que é a programação neurolinguística, Uhum. existe até uma estatística americana que vários gerentes estão perdendo grandes analistas pelo traço de personalidade, né, que é o visual, auditivo e sinestésico. Né? A ideia é que você identifique qual é o traço de personalidade dele para não haver esse conflito de informação. Às vezes o gerente, você está sendo auditivo ali com ele, ele é visual. Uhum. Então, se você não colocar no quadro e não fizer o cálculo de matemática, ele vai usar o poder dele, vai te mandar embora, mas vai sair dali não querendo entender. Uhum. Claro. E alguns são sinestésicos. Só que o sinestésico hoje, das pessoas, mas se eu, por exemplo, assim, tem gerente que às vezes você está explicando, daí você coloca a mão no ombro dele e fala, pô, você é inteligente, cara, é só fazer isso. Ah, que legal, agora eu entendi. Então, mas assim, daí o pessoal, mas pode ser assédio. Não, se o cara for sinestésico, ele não vai entender isso aí como assédio. Ele é sinestésico. O que eu posso somar disso que você está me falando a gente precisa estar atento, assim, eu acho que você falou, está muito conectado com o que a Mônica falou, assim, eu preciso me preocupar com o outro, preciso tentar me ajustar, daí tem a ver com rapport, tem a ver com como que eu posso me conectar com essa pessoa, de forma que ela possa sentir, daí tem uma coisa também, Bruno, que é o cliente, ele está muito afinado para ouvir se a gente está tentando escapar da culpa ou se a gente está tentando de fato ajudar. Então, confia que o cliente vai ver que você está tentando ajudar. Ele vai sentir, e daí não tem técnica para isso, é sentir a sua intenção mesmo. E se ele se conectar com isso, pode ser que ele ainda não feche com você, mas ele não vai sair com má impressão, por exemplo. E daí, claro, que estratégias que eu tenho para poder me conectar com o outro, claro. Então, aconteceu isso ontem, eu estava conversando com uma amiga que era gestora, e ela é visual, ela não é auditiva. E eu estava tentando pelo auditivo, daí eu percebi que ela era visual, daí eu tive que fazer o cálculo, agora Você fez um entendi. ajuste ali, legal. Aí é perfeito, né? A comunicação. Você ia falar alguma coisa, querida? Não? Tá, vamos fechar. Ele tá assim, ó, pra mim, pelo amor de Deus. Última aqui, diga lá. Eu tô te ouvindo, tá? Só vou fechar uma coisa, mas estou aqui.
Uhum. 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 Entendi, o seu rosto não tá batendo, assim. Você sente que às vezes esse ajuste tem um desafio de você. Não é só de percepção dos outros, mas é de você também. Uhum. 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 Tá. Mas daí me ajuda, qual é a sua pergunta? Qual que é a sua dúvida aqui? Tá. Tem algum, tem algumas coisas que eu posso falar. Você está me falando de isso associado a uma questão de reputação. Então, você é entendida como uma pessoa X. Então, tem um trabalho de desconstrução, né? Para eu ser breve aqui, senão já corto meu pescoço. Não, sou eu mesmo. O que é importante? Se você está sentindo, eu quero que a pessoa sinta que ela pode empatizar comigo, né? Enfim, você precisa promover conversas onde você não tenha pauta, que você só vá ouvir. Fulano, vem cá, gente, eu quero conversar com vocês. Você precisa também criar essa cena de você ser outra pessoa. Ainda que tenha objetivos na sua fala. Gente, eu vim aqui conversar com vocês. Eu tô sentindo que às vezes vocês me veem de um jeito que eu não sou. E nomear isso também não tem problema. Às vezes, gente, eu sinto que eu entro, parece até que eu sou a Anabelle. Gente, ó, não sou essa pessoa, não. Olha, me desculpa. Me desculpa se eu tô transparecendo que eu sou muito autoritário, sei lá, qualquer coisa. Não sou. E nomear isso, sabe? Tipo assim, e mostrar que você está vulnerável. Para a equipe, eu acho que esse é um bom caminho, assim, de criar conversas, primeiro, inócuas, conversas só de vinculação com o colega, e conversas onde você possa nomear isso, né? E daí, de novo, nomear o objetivo. Bom, eu vim nessa conversa com sorriso no rosto, e daí a gente tem que trabalhar sorriso, porque a gente fala assim, eu vim ouvir você, e eu estou muito disponível e amigável, né? E não estamos, né? Então, de fato, o rosto tem que bater ali. No meu curso, a gente trabalha a questão de rosto, a gente usa umas técnicas do teatro para soltar um pouco o corpinho, que às vezes eu sei que a gente fica tenso. E quando a gente fica tenso, a gente endurece, né? Então, venha fazer meu curso. Essa é a minha grande solução. Bom, para a gente encerrar, pessoal, e passar a palavra aqui para a gente fazer, enfim, o nosso fechamento, só dar dois presentes para vocês, prometo que eu vou ser breve, tá bom? 30 segundinhos. Primeiro, terei um workshop de comunicação aqui na CE. Então, hoje está sendo a inauguração, né, o lançamento desse workshop que vai ser tudo isso que a gente está conversando por mais tempo, ok? Lá no dia 18 de junho, uma quinta-feira à noite, ok? Vai ser um workshop que vai gerar certificado para vocês, vão poder colocar no currículo, no LinkedIn, pode chamar vendedores de vocês, enfim. Vai ser tudo que a gente está falando mais a fundo. Eu vou trabalhar questões de venda, questões de persuasão, questão de organização de fala, vamos fazer essas dinâmicas de se conversar. As vagas são bem limitadas e a gente tem esses valores diferenciais aí para quem já é associado e para quem não é. E para quem fechar, certo, Nila? Essa instrução aqui. Para quem fechar até amanhã, tem ainda 20% de desconto mesmo sobre o valor já descontado de associados, certo? Então, se vocês tiverem interesse e acharem que faz sentido para vocês ou para a equipe, eu estou aqui me colocando por um valor muito bacana, muito legal, para vocês poderem ter essa formação de 3 horas aí comigo, realmente bem intensa, ok? E aí, claro, Pedro, quero fazer uma coisa, mas ainda não consigo fazer esse investimento, mas quero continuar estudando. Eu vou entregar para vocês, para quem quiser, o meu livro digital de 7 erros de comunicação no trabalho. Então foi um material escrito por mim, não era ChatGPT não, fiz antes de 2020, né? Realmente compilando ali tudo que a gente precisa saber, né? E os principais erros que as pessoas cometem. É um livro bem redondinho assim, o que se fala, o que não se fala, exemplos de situações para vocês conseguirem continuar aprofundando, viu? E nesse sentido, eu não vou ter esse tempo de fazer discussão em grupos, mas eu quero que vocês pensem aqui, né? O que vocês levam do encontro de hoje? De que forma que valeu o encontro de vocês hoje? Então, talvez depois que a gente encerrar, se vocês quiserem vir me contar, eu vou querer saber, né? E o que você pode começar a fazer de diferente na sua comunicação? Esse é o meu compromisso. Vocês saiam daqui fazendo algo de diferente. Que coisa é essa? Se vocês quiserem continuar sabendo do meu trabalho, ele está lá no @psicopedroluz, e esse QR Code vai me levar para lá. Esse é o meu WhatsApp também. Às vezes, depois do encontro de hoje, você fala, cara, preciso de terapia. Como que eu faço? Eu posso indicar pessoas para vocês, eu mesmo não tenho mais horário, mas eu tenho profissionais aqui de Caçapava. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir uma salva de palmas para vocês, maravilhosos!